Lana de Gatol, por Edgar Rice Burroughs. Prefácio. Lânica é um distrito, uma praia, um correio e uma mercearia. Fica na costa voltada para os ventos da ilha de Oa. Fica muito longe de Marte. Suas águas são azuis, lindas e calmas dentro de seu recife de corais, e o vento comercial que suspira através das folhas de seus coqueiros à noite pode ser a voz murmurante dos fantasmas dos reis e chefes que pescavam em suas águas tranquilas muito antes de os capitães dos navios trazerem doenças estranhas ou os missionários trouxessem os vestidos enormes. Pensamentos do passado, meras imaginações vagas, passavam distraidamente pela minha mente numa noite em que eu não conseguia dormir e estava sentado na varanda observando os cavalos brancos do mar galopando em direção à costa sob a luz da lua. Eu vi os gigantes reis do antigo Havaí e seus poderosos chefes vestidos com capas e capacetes de penas. Kamehameha veio, o grande conquistador, erguendo-se acima de todos eles, descendo do Nuanupali. Ele veio em passos largos, atravessando campos de cana e casas. A bainha de sua capa de penas enroscou-se na torre de uma igreja, derrubando-a ao chão. Ele pisou em solo baixo e macio, e quando levantou o pé, a água de um pântano correu para sua pegada, formando um lago. Eu estava muito interessado na chegada de Kamehameha, o rei, pois eu sempre o admirei, embora nunca tivesse esperado vê-lo. Ele tendo morrido há cerca de 100 anos ou mais e seus ossos estando enterrados em um lugar sagrado e secreto que ninguém conhece. No entanto, eu não fiquei nada surpreso ao vê-lo. O que me surpreendeu foi o fato de eu não ter ficado surpreso. Lembro-me nitidamente dessa reação. Também me lembro de ter esperado que ele me visse e não pisasse em mim. Enquanto eu pensava nesses pensamentos, Kamehameha parou na minha frente e olhou para mim. Bem, ele disse, dormindo em uma noite tão bonita como esta. Estou surpreso. Pisquei os olhos com força e olhei vivamente. Ali diante de mim estava de fato um guerreiro trajando roupas estranhas. Mas não era o rei Kamehameha. À luz do luar, os olhos às vezes pregam peças estranhas. Pisquei os meus de novo, mas o guerreiro não desapareceu. Então eu soube, saltando de pé. Estendi a mão. John Carter, exclamei. Vamos ver, ele disse. Onde foi que nos encontramos pela última vez? Na nascente do Little Colorado ou em Tarzana? Na nascente do Little Colorado, no Arizona, eu acho. Eu disse. Isso foi há muito tempo. Eu nunca esperava te ver vivamente. Não. Eu nunca esperava retornar. Por que voltou? Deve ser algo importante. Nada de importância cósmica. Ele disse, sorrindo. Mas importante para mim, mesmo assim. Veja, eu queria te ver. Agradeço por isso. Eu disse. Veja. Você é o último dos meus parentes terrestres que eu conheço pessoalmente. De vez em quando sinto uma vontade de vê-lo e visitá-lo. E em longos intervalos consigo satisfazer esse desejo como agora. Depois que você morrer, e não vai demorar, não terei mais laços terrenos, nenhuma razão para voltar aos cenários da minha vida passada. Lá estão meus filhos. Lembrei-lhe, eles são seus parentes de sangue. Sim, disse ele, sei, mas eles podem ter medo de mim. Afinal, posso ser considerado uma espécie de fantasma pelos homens da terra, não pelos meus filhos. Assegurei-lhe, eles o conhecem tão bem quanto eu. Depois que eu me for, veja-os de vez em quando. Ele assentiu. Talvez eu o faça. Meio que prometeu. E agora? Eu disse. Conte-me algo sobre você, sobre Marte, sobre Diatores, sobre Cartores e Tuvie sobre Taradiélio. Vamos ver. Foi Garra de Gatol que Taradiélio desposou. Sim. Respondeu o senhor da guerra. Foi Garra. Gede da cidade livre de Gatol. Eles têm uma filha, cuja personalidade e beleza estão à altura de sua mãe e da mãe de sua mãe, uma beleza que, como a dessas outras duas, lançou nações umas contra as outras em guerra. Talvez você queira ouvir a história de Lana de Gatol. Eu disse que gostaria. E está a história que ele me contou naquela noite, sob os coqueiros de O. Livro I. Os Antigos Mortos. Capítulo I. Não importa o quão instintivamente gregário alguém possa ser, há momentos em que se anseia por solidão. Eu gosto de pessoas, gosto de estar com minha família, meus amigos, meus homens de luta, e provavelmente justamente porque tenho tanta sede de companhia, às vezes também sinto uma vontade igualmente intensa de ficar sozinho. É nesses momentos que consigo resolver melhor os problemas complexos do governo em tempos de guerra ou paz. É então que posso meditar sobre todos os diversos aspectos de uma vida plena como a que levo, e, sendo humano, tenho muitos erros sobre os quais meditar, para que eu possa me fortalecer contra sua reincidência. Quando sinto aquele estranho impulso por solidão surgindo em mim,
É meu costume habitual pegar um avião para uma pessoa só e explorar os fundos do Mar Morto e os outros desertos inabitados deste planeta moribundo, pois é lá, de fato, que existe a solidão. Há vastas áreas em Marte onde nenhum pé humano jamais pisou, e outras vastas áreas que há milhares de anos conhecem apenas os gigantes homens verdes, os nômades errantes dos desertos ocres. Às vezes fico semanas ausente nessas gloriosas aventuras em solidão. Por causa delas, provavelmente conheço mais da geografia e topografia de Marte do que qualquer outro homem vivo, pois elas e minhas outras excursões aventureiras pelo planeta me levaram do Mar Perdido de Kourou, no Vale do, no congelado sul, até Okar, terra dos homens amarelos de barbas negras do congelado norte, e de Kaol até Banton. E ainda assim há muitas partes de Barson que não visitei, o que não parecerá tão estranho quando se levar em consideração o fato de que, embora a área de Marte seja mais de um quarto da Terra, sua área terrestre é quase 8 milhões de milhas quadradas maior. Isso acontece porque Barson não tem grandes corpos de água na superfície, sendo seu maior oceano conhecido totalmente subterrâneo. Além disso, eu acho que você vai admitir, 56 milhões de milhas quadradas é muito território para conhecer completamente. Na ocasião sobre a qual estou prestes a lhe contar, voei para noroeste a partir de Hélio, que fica 30 graus ao sul do Equador, o qual atravessa cerca de 1.600 milhas a leste de Exum, o Greenwich Bartholomew. Ao norte e a oeste de mim estendia-se uma vasta região, quase inexplorada, e ali pensei encontrar a solidão absoluta que eu desejava. Eu havia ajustado minha bússola direcional para Oz, a cidade longamente deserta da antiga cultura barçolmena, e vagueava a 75 milhas por hora a uma altitude de 500 a 1.000 pés. Eu havia visto alguns homens verdes a nordeste de Turquoise e fora forçado a subir para escapar de seu fogo, ao qual não revidava, já que não buscava aventuras, e eu havia cruzado 2 finas faixas de terras agrícolas vermelhas marcianas que margeiam canais que trazem as preciosas águas do degelo anual das calotas polares. Além destas não vi sinais de vida humana durante todas as 5.000 milhas que separam Le Serrelion de Oz. Sempre me entristecia um pouco olhar assim para baixo sobre um mundo moribundo, examinar as milhas intermináveis de vegetação ocre, parecida com musgo, que cobre as vastas áreas onde outrora rolavam os poderosos oceanos de um Marte jovem e viril, ponderar que logo abaixo de mim outrora cruzavam as orgulhosas marinhas e os navios mercantes de uma dúzia de nações ricas e poderosas, onde hoje o feroz bando vagueia por uma solidão cujo silêncio não é interrompido senão pelos rugidos do assassino, pelos gritos dos que morrem. À noite eu dormia, seguro no conhecimento de que minha bússola direcional manteria um curso verdadeiro para Orsi sempre na altitude para a qual eu a havia ajustado 1.000 pés, não acima do nível do mar, mas acima do terreno sobre o qual a nave estava passando. Esses incríveis pequenos instrumentos podem ser ajustados para qualquer ponto de Barson e para qualquer altitude. Se um estiver ajustado para 1.000 pés, como a minha estava nesta ocasião, ele não permitirá que a nave se aproxime a menos de 1.000 pés de qualquer objeto, eliminando assim até mesmo o perigo de colisão. E quando a nave atinge seu objetivo, a bússola detém 1.000 pés acima. O piloto cuja nave está equipada com uma dessas bússolas direcionais nem sequer precisa permanecer acordado, assim eu podia viajar dia e noite sem perigo. Era por volta do meio-dia do terceiro dia que avistei as torres da antiga Urs. A parte mais antiga da cidade encontra-se à beira de um vasto planalto, as partes mais novas, e elas têm incontáveis milhares de anos, são em terraços descendo para um grande abismo, marcando a perseguição desesperada do mar recuante nas margens em que esta rica e poderosa cidade uma vez se erguera. As últimas estruturas pobres e mesquinhas de uma raça moribunda ou desapareceram ou agora são apenas ruínas em decomposição, mas as esplêndidas construções de seu apogeu permanecem na beira do planalto, mudas, mais eloquentes lembranças de sua grandeza desaparecida, monumentos duradouros para a raça de pele clara e cabelos claros que desapareceu para sempre. Estou sempre interessado nessas cidades desertas do antigo Marte. Pouco se sabe sobre seus habitantes, além do que pode ser deduzido das histórias contadas pelas esculturas que ornamentam os exteriores de muitos de seus prédios públicos e dos poucos murais restantes que resistiram aos estragos do tempo e ao vandalismo das hordas verdes que ocuparam muitos deles. A umidade extremamente baixa ajudou a preservá-los, mas mais do que tudo foi a permanência de sua construção. Essas magníficas edificações foram construídas não para anos, mas para eternidades. Os segredos de seus argamassas, seus cimentos e seus pigmentos foram perdidos por séculos, e por incontáveis eras mais,
Muito depois que a última vida tiver desaparecido da face de Barsoom, suas obras permanecerão, velozmente através do espaço para sempre, em um planeta morto e frio, sem olhos para ver, sem mente para apreciar. É algo triste de se contemplar. Finalmente eu estava em Oz. Há muito tempo eu prometi a mim mesmo que eu um dia chegaria aqui, pois Oz é, talvez, a mais antiga e a maior das cidades mortas de Barsoom. A água a construiu, a falta de água decretou seu fim. Muitas vezes me pergunto se o povo da Terra, que possui água em abundância, realmente a valoriza. Pergunto-me se os habitantes da cidade de Nova York percebem o que significaria para eles se algum inimigo, estabelecendo uma base aérea dentro do alcance das primeiras cidades do Novo Mundo, conseguisse bombardear e destruir a represa de Croton e o sistema de água de Catskill. As ferrovias e rodovias ficariam congestionadas com refugiados, milhões morreriam. E por anos, talvez para sempre, a cidade de Nova York deixaria de existir. Enquanto flutuava preguiçosamente acima da cidade deserta, vi figuras se movendo em uma praça abaixo de mim. Então Oz não estava completamente deserta. Com a curiosidade despertada, desce um pouco mais, e o que vi dissipou qualquer pensamento de solidão da minha mente. Um homem vermelho solitário cercado por meia dúzia de ferozes guerreiros verdes. Eu não buscava aventura, mas ela estava ali, pois nenhum homem digno de seu metal abandonaria alguém de sua própria espécie em tal situação extrema. Vi um lugar onde poderia pousar em uma praça próxima, e, rezando para que os homens verdes estivessem tão ocupados com seu combate que não percebessem minha aproximação, mergulhei rápida e silenciosamente em direção ao pouso. Capítulo 2. Felizmente, eu aterrissei despercebido, protegido por uma torre imensa que se erguia ao lado da praça que eu havia escolhido. Eu havia visto que eles estavam lutando com espadas longas, então saquei a mim enquanto corria na direção da luta desigual. O fato de o Homem Vermelho sobreviver até mesmo alguns momentos contra tais probabilidades demonstrava a excelência de sua esgrima, e eu esperava que ele resistisse até eu alcançá-lo, pois então ele teria o melhor braço de esgrima de todo o Barsoom para ajudá-lo e a espada que havia provado o sangue de 1000 inimigos por toda a extensão de um mundo. Encontrei meu caminho a partir da praça onde havia desembarcado, mas apenas para me deparar com um muro de 6 metros de altura no qual não conseguia perceber nenhuma abertura. Sem dúvida, devia haver uma. Eu sabia, mas no tempo que eu pudesse perder tentando encontrá-la, meu homem poderia facilmente ser morto. O choque de espadas, as imprecações e os grunhidos dos homens em luta chegavam a mim nitidamente do outro lado do muro que barrava meu caminho. Eu podia até ouvir a respiração pesada dos combatentes. Ouvi os homens verdes exigir a rendição de sua presa e a resposta provocadora deste. Gostei do que ele disse da maneira como disse, diante da morte. Meu conhecimento dos modos dos homens verdes me assegurava que eles tentariam capturá-lo para fins de tortura, em vez de matá-lo diretamente, mas se eu quisesse salvá-lo de qualquer um dos destinos, eu precisava agir rapidamente. Havia apenas um jeito de alcançá-lo sem perda de tempo, e esse caminho estava aberto para mim por causa da menor gravidade de Marte e da minha grande força e agilidade terrenas. Eu simplesmente saltaria até o topo do muro, faria uma rápida avaliação da disposição do terreno além dele e então desceria, espada longa na mão, e tomaria meu lugar ao lado do Homem Vermelho. Quando me esforço, posso saltar alturas incríveis. 6 metros não são nada, mas desta vez eu calculei mal. Eu estava a vários metros da parede quando dei uma pequena corrida e me lancei no ar. Em vez de pousar no topo da parede, como eu havia planejado, eu voei completamente sobre ela, ultrapassando-a por bons 3 metros. Abaixo de mim estavam os lutadores. Aparentemente, eu ia aterrissar bem no meio deles. Eles estavam tão concentrados em sua luta com espadas que não perceberam minha presença, e isso foi bom para mim, pois um dos homens verdes poderia facilmente me espetar com sua espada enquanto eu caía sobre eles. Meu homem estava sob forte pressão. Era evidente que os homens verdes haviam desistido da ideia de capturá-lo e estavam tentando acabar com ele. Um deles estava em vantagem e estava prestes a cravar uma espada longa nele quando eu desse. Por rara sorte, desce exatamente nas costas do homem que estava prestes a matar o Homem Vermelho, e desce com a ponta da minha espada apontando diretamente para baixo. Ela atingiu-o no ombro esquerdo, e passou pelo coração, e mesmo antes de ele desabar eu já havia cravado ambos os pés em seus ombros, e endireitando-me, retirei minha lâmina de seu cadáver. Por um momento, minha incrível aventura os deixou completamente desprevenidos, e nesse momento eu saltei ao lado do Homem Vermelho e enfrentei seus inimigos restantes,
o sangue vermelho de um guerreiro verde pingando da minha ponta. O homem vermelho lançou um rápido olhar para mim, e então os restantes homens verdes estavam sobre nós, e não havia tempo para palavras. Um companheiro desferiu um golpe contra mim e errou. Céus, que golpe ele desferiu! Se tivesse acertado, eu estaria tão sem cabeça quanto um rico. Foi um infortúnio para o homem verde que não tenha acertado, pois o meu sim, cortei horizontalmente com toda a minha força terrestre, que é grande na Terra e infinitamente maior em Marte. Minha espada longa, seu fio tão afiado quanto uma navalha e seu aço do tipo que só Barson produz, atravessou completamente o corpo do meu antagonista, cortando-o ao meio. Muito bem! Exclamou o homem de vermelho, e novamente lançou um olhar rápido para mim, pelo canto do olho. Eu ocasionalmente vislumbrava meu camarada desconhecido, e vi algumas habilidades marciais de espada maravilhosas. Eu estava orgulhoso de lutar ao lado de um homem assim. Nesse momento, havíamos reduzido o número de nossos antagonistas para 3. Eles recuaram alguns passos, baixando suas pontas, apenas para tomar um fôlego. Eu não precisava nem desejava um fôlego, mas, ao olhar para meu companheiro, vi que ele estava bastante exausto. Então, eu também abaixei minha ponta e esperei. Foi então que eu tive meu primeiro bom olhar para o homem cuja causa eu havia defendido, e também tomei um choque. Este não era um homem vermelho, mas sim um homem branco, se é que eu já vi algum. Sua pele estava bronzeada pela exposição ao sol, assim como a minha, e isso inicialmente me enganou, mas agora eu via que não havia nada de marciano vermelho nele. Seu arreio, suas armas, tudo nele era diferente de qualquer coisa que eu tivesse visto em Marte. Ele usava um cocar, o que é bastante incomum em Barson. Consistia em uma faixa de couro que contornava a cabeça logo acima das sobrancelhas, com outra faixa de couro atravessando sua cabeça da direita para a esquerda e uma segunda da frente para trás. Essas faixas eram ricamente ornamentadas com entalhes incrustadas com joias e metais preciosos. No centro da faixa que cruzava sua testa estava preso um pedaço de ouro plano em forma de ponta de lança, com a ponta para cima. Este, também, era lindamente entalhado, e apresentava um estranho desenho embutido em vermelho e preto. Confinado sob esse adorno havia um choque de cabelo loiro, algo realmente surpreendente de se ver em Marte. A princípio, saltei para a conclusão de que ele devia ser um terreno da distante terra do Polo Sul, mas descartei essa ideia imediatamente ao perceber que aquele cabelo era dele mesmo. Os Terres são completamente calvos e usam grandes perucas amarelas. Também notei que meu companheiro era estranhamente bonito. Eu poderia dizer belo, se não fosse pela feminilidade que a palavra sugere, e não havia nada de feminino na maneira como este homem lutava ou nos juramentos poderosos que ele proferia quando falava com um adversário. Nós, homens de luta, não somos dados a muitas palavras, mas quando você sente sua lâmina dividir um crânio ao meio ou atravessar o coração de um inimigo, às vezes um grande juramento é arrancado de seus lábios. Mas eu tinha pouco tempo então para avaliar meu companheiro, pois os outros 3 estavam sobre nós novamente em um instante. Lutei naquele dia, suponho, como sempre lutei, mas cada vez me parece que nunca lutei tão bem como naquela ocasião em particular. Não me dou muito crédito pela minha habilidade de luta, pois me parece que minha espada é inspirada. Nenhum homem poderia pensar tão rapidamente quanto meu ponto se move, sempre no lugar certo, no momento certo, como se antecipasse o próximo movimento de um adversário. Ela tece uma rede de aço ao meu redor que poucas lâminas já perfuraram. Ela enche os olhos do inimigo de espanto, sua mente de dúvida e seu coração de medo. Imagino que grande parte do meu sucesso se deve ao efeito psicológico de minha esgrima sobre meus adversários. Simultaneamente, meu companheiro e eu derrubamos cada um adversário, e então o guerreiro restante se virou para fugir. Não o deixe escapar, gritou meu camarada de armas, e saltou em perseguição, ao mesmo tempo chamando por ajuda em voz alta, algo que ele não tinha feito quando esteve à beira da morte diante das pontas de 6 espadas. Mas quem ele esperava que atendesse ao seu apelo nesta cidade morta e deserta? Por que ele chamou por ajuda quando o último de seus antagonistas estava em plena fuga? Fiquei perplexo, mas, tendo-me alistado nesta estranha aventura, senti que deveria vê-la até o fim, e então parti em perseguição ao homem verde fugitivo. Ele atravessou o pátio, onde havíamos lutado, e se dirigiu para um grande arco que se abria para uma ampla avenida. Eu estava logo atrás dele, tendo ultrapassado tanto ele quanto o estranho guerreiro. Quando entrei na avenida, vi o homem verde saltar para as costas de um dos 6 totes que esperavam ali, e ao mesmo tempo vi pelo menos 100 guerreiros saindo de um prédio próximo. Eram homens brancos de cabelos amarelos,
vestidos como meu antigo companheiro de luta, que agora se juntava à perseguição do Homem Verde. Estavam armados com arcos e flechas, e dispararam uma rajada de projéteis contra a presa em fuga, que jamais poderiam alcançar, e que logo ficou fora do alcance de suas armas. O espírito de aventura é tão forte dentro de mim que frequentemente cedo às suas exigências, apesar dos ditames do meu bom senso. Esse assunto não era da minha alçada. Eu já havia feito tudo, e até mais do que poderia ser esperado de mim. Ainda assim, saltei para as costas de um dos cavaleiros restantes e parti em perseguição ao Guerreiro Verde. Capítulo 3. Existem duas espécies de totem marte: a pequena, relativamente dócil, usada pelos marcianos vermelhos como animal de sela, em menor escala, como animal de carga nas fazendas que margeiam os grandes canais de irrigação, e então há as enormes, ferozes e indomáveis criaturas que os guerreiros verdes usam exclusivamente como montares de guerra. Essas criaturas atingem impressionantes 3 metros de altura nos ombros. Elas têm 4 pernas de cada lado e uma cauda larga e achatada, maior na ponta do que na base, que mantém esticada para trás enquanto correm. Suas bocas escancaradas cortam a cabeça do focinho até os pescoços longos e massivos. Seus corpos, cuja parte superior é de um tom adose escuro e extremamente lisa e brilhante, são completamente desprovidos de pelo. Suas barrigas são brancas, e suas pernas apresentam um gradiente da cor adósea do corpo para um amarelo vivo nos pés, que são fortemente acolchoados e sem unhas. A garganta do Homem Verde tem a disposição mais abominável de qualquer criatura que eu já tenha visto, nem mesmo os próprios Homens Verdes excetuado. Eles estão constantemente lutando entre si, e ai daquele cavaleiro que perde o controle de sua montaria terrível. No entanto, por paradoxal que pareça, eles são montados sem rédea ou freio, e são controlados apenas por meios telepáticos. O que, felizmente para mim, aprendi muitos anos atrás enquanto era prisioneiro de Lorquas Plumel, Jeddu Starks, uma horda verde marciana. A besta em cujo dorso eu havia saltado era um diabo feroz, e ele se opôs violentamente a mim e provavelmente ao meu cheiro. Ele tentou me derrubar, e falhando nisso, estendeu suas enormes e arregaladas mandíbulas na tentativa de me agarrar. Posso mencionar um método auxiliar de controle quando essas bestas feias se tornam recalcitrantes, e eu adotei neste caso, não obstante o fato de que eu havia conquistado uma aprovação relutante dos ferozes Tarques Verdes ao controlar os Toats com paciência e gentileza. Eu não tinha tempo para nenhuma dessas coisas agora, já que minha presa corria pela ampla avenida que levava aos antigos cais de Orz e aos vastos fundos do Mar Morto além. Então eu apliquei pesadamente na cabeça e no focinho da besta com o fio largo da minha espada longa até tê-la submetido. Então ela obedeceu aos meus comandos telepáticos e partiu em grande velocidade em perseguição. Era um cavalo muito rápido, um dos mais rápidos que eu já havia montado, e além disso, carregava muito menos peso do que a besta que tentávamos alcançar. Então nos aproximamos rapidamente do Homem Verde em fuga. Na beira do planalto sobre o qual a antiga cidade foi construída, alcançamo-lo, e ali ele parou, girou seu cavalo e se preparou para a batalha. Foi então que comecei a apreciar a inteligência maravilhosa do meu animal. Quase sem nenhuma direção minha, ele se manobrou para as posições corretas, me dando vantagem neste duelo selvagem. E quando finalmente consegui obter uma vantagem repentina que quase desequilibrou meu rival, meu animal avançou como um demônio sobre o cavalo do Guerreiro Verde, rasgando a garganta dele com suas poderosas mandíbulas enquanto tentava derrubá-lo com a força de seu ataque selvagem. Foi então que dei o golpe de misericórdia ao meu adversário derrotado e ensanguentado, e, deixando onde havia caído, voltei a cavalo para receber os aplausos e os agradecimentos dos meus novos amigos. Eles me esperavam, 100 deles, em um local que provavelmente já fora uma praça de mercado pública na antiga cidade de Oz. Eles não estavam sorrindo, pareciam tristes. Quando desmontei, eles se aglomeraram ao meu redor. O Homem Verde escapou, indagou um, cujos adornos e metais o proclamavam como líder. Não. Respondi, ele está morto. Um grande suspiro de alívio surgiu de 100 gargantas. Por que exatamente eles deveriam sentir tanto alívio pelo fato de um único Homem Verde ter sido morto eu não entendia naquele momento. Eles me agradeceram, se amontoando ao meu redor enquanto o faziam, e ainda assim estavam sisudos e tristes. De repente percebi que aquelas pessoas não eram amigáveis. Veio-me isso intuitivamente, mas tarde demais. Eles me empurravam de todos os lados, de forma que eu não conseguia nem levantar um braço. E então, de repente, com uma palavra de seu líder,
Fui desarmado. Qual é o significado disso? Exigi. Por minha própria vontade fui ajudar uma de suas pessoas que, de outra forma, teria sido morta. É essa gratidão que devo receber. Deem-me de volta minhas armas e deixem-me ir. Sinto muito, disse quem havia falado primeiro, mas não podemos agir de outra forma. Pandanche, cuja ajuda você veio, imploro para que permitissemos que você seguisse seu caminho, mas tal não é a lei de Oz. Devo levá-lo a Rohankin, o grande Jedak de Oz. Lá, todos nós clamaremos por você, mas nossas súplicas serão em vão. No final, você será destruído. A segurança de Oz é mais importante do que a vida de qualquer homem. Não estou ameaçando a segurança de Oz, respondi, porque eu teria planos sobre uma cidade morta, que não tem absolutamente nenhuma importância para o Império de Hélio, a serviço de cujo Jedak, Tardos Mos, uso o arnês de um senhor da guerra. Sinto muito, exclamou Pandanche, que havia aberto caminho até meu lado através da multidão de guerreiros. Chamei você quando montou no totem e perseguiu o guerreiro verde e disse para não voltar, mas evidentemente você não me ouviu. Por isso posso morrer, mas morrerei com orgulho. Tentei influenciar Lan Sonwen, que comanda este Utan, para permitir que você escapasse, mas em vão. Intercederei por você junto a Rohankin, o Jedak, mas receio que não haja esperança. Vamos, disse Lan Sonwen. Já perdemos tempo suficiente aqui. Levaremos o prisioneiro ao Jedak. A propósito, qual é o seu nome? Sou John Carter, um príncipe de Hélio e senhor da guerra de Barson. Respondi, um título orgulhoso. Esse último, disse ele. Mas de Hélio nunca ouvi falar. Se algum mal me acontecer aqui, eu disse, você ouvirá falar de Hélio se Hélio alguma vez souber. Fui escoltado por avenidas ainda magníficas ladeadas por belos edifícios, ainda belos na decadência. Acho que nunca vi uma arquitetura tão inspiradora, nem construções tão duradouras. Não sei quão antigos são esses edifícios, mas ouvi sábios marcianos argumentarem que a raça dominante original, de pele clara e cabelos amarelos, floresceu plenamente há 1 milhão de anos. Parece inacreditável que suas obras ainda existam, mas há muitas coisas em Marte que são inacreditáveis para os homens estreitos e terrestres de nosso pequeno grão de poeira. Finalmente, paramos diante de um pequeno portão em um edifício colossal, parecido com uma fortaleza, no qual não havia outra abertura além desse pequeno portão, a 50 pés do chão. De uma varanda 50 pés acima do portão, um sentinela olhava para nós. Quem vem? Ele perguntou. Embora sem dúvida pudesse ver quem vinha e deve-se ter reconhecido Lan Sonwen. É Lan Sonwen, Doar, comandante do primeiro Tandaguarda do Jedak, com um prisioneiro, respondeu Lan Sonwen. O sentinela parecia confuso. Minhas ordens são não admitir estranhos, disse ele, mas matá-los imediatamente. Chame o comandante da guarda, retrucou Lan Sonwen, e logo um oficial apareceu na varanda com o sentinela. O que é isso? Ele exigiu. Nenhum prisioneiro jamais foi trazido para a cidadela de Oz. Você conhece a lei. É uma emergência, disse Lan Sonwen. Preciso apresentar este homem ao Rohankin. Abra o portão. Só com ordens do próprio Rohankin, respondeu o comandante da guarda. Então vá buscar as ordens, disse Lan Sonwen. Diga ao Jedak que insisto fortemente para que ele me receba com este prisioneiro. Ele não é como os outros prisioneiros que caíram em nossas mãos no passado. O oficial entrou novamente na cidadela e ficou ausente por talvez 15 minutos, quando o pequeno portão diante do qual estávamos se abriu, e fomos sinalizados a entrar pelo próprio comandante da guarda. O Jedak irá recebê-lo, ele disse ao Doar. Lan Sonwen. A cidadela era uma enorme cidade murada dentro da antiga cidade de Oz. Era bastante evidente que era inexpugnável, exceto por um ataque aéreo. Lá dentro havia avenidas agradáveis, casas, jardins e lojas. Pessoas felizes e despreocupadas paravam, surpresas, para me observar enquanto eu era conduzido por uma ampla avenida em direção a um belo edifício. Era o palácio do Jedak. Rohankin. Um sentinela estava em cada lado do portal. Não havia outro guarda, e esses dois estavam ali mais por formalidade e como mensageiros do que para proteção, pois, dentro das muralhas da cidadela, nenhum homem precisava de proteção contra outro, como eu viria a aprender. Fomos detidos em uma antessala por alguns minutos enquanto éramos anunciados, e então fomos conduzidos por um longo corredor até uma sala de tamanho médio, onde um homem estava sozinho em uma escrivaninha. Este era Rohankin, Jedak de Oz. Sua pele não era tão bronzeada quanto a de seus guerreiros, mas seu cabelo era tão amarelo quanto o deles e seus olhos tão azuis. Senti aqueles olhos azuis me avaliando enquanto me aproximava da sua mesa. Eram olhos gentes, mas com um brilho de aço. De mim,
Eles se voltaram para Lan Sonwen, e então Rohankin falou com ele. Isto é muito incomum, disse ele em uma voz calma e bem modulada. Você sabe, não sabe, que os Orzan já morreram por menos do que isso. Sei, meu Jedak, respondeu o Dwar, mas está é uma emergência muito incomum. Explique-se, disse o Jedak. Deixe-me explicar, interrompeu Pandanche. Afinal, a responsabilidade é minha. Eu incentivei essa ação junto a Lan Sonwen. O Jedak assentiu. Prossiga, disse ele. Capítulo 4. Eu não conseguia entender por que eles estavam fazendo tanto alvoroço para trazer um prisioneiro, nem porque homens tinham morrido por menos, como Rohankin havia lembrado a Lan Sonwen. Em Hélio, um guerreiro teria recebido ao menos uma recomendação por capturar um prisioneiro. Por trazer de um Carter, senhor da Guerra de Marte, um guerreiro comum poderia facilmente ter sido nobiliado por um príncipe inimigo. Meu Jedak, começou Pandanche. Enquanto eu estava cercado por 6 guerreiros verdes, este homem, que diz ser conhecido como John Carter, senhor da Guerra de Barson, veio por vontade própria para lutar ao meu lado. De onde ele veio eu não sei, só sei que, num momento, eu estava lutando sozinho, numa luta sem esperança, e no momento seguinte lutava ao meu lado o maior espadachim que Ur já viu. Ele não precisava vir, poderia ter partido a qualquer momento, mas permaneceu, e por ter permanecido, estou vivo e o último dos 6 guerreiros verdes jazia morto à beira da antiga doca. Ele teria escapado não fosse John Carter pular para as costas de um grande toto e persegui-lo. Então este homem poderia ter escapado, mas ele voltou. Ele lutou por um soldado de Oz. Ele confiou nos homens de Oz. Devemos retribuí-lo com a morte. Pandanche cessou de falar, e Rohankin voltou seus olhos azuis para mim. John Carter, disse ele, o que você fez merece o respeito e a simpatia de todos os homens de Oz. Ganha os agradecimentos do seu Jedak. Mas, ele hesitou. Talvez, se eu lhe contar algo de nossa história, você entenda por que devo condená-lo à morte. Ele fez uma pausa por um momento, como se estivesse pensativo. Ao mesmo tempo, eu estava refletindo um pouco por conta própria. A maneira casual com que Rohankin me havia condenado à morte quase me deixou sem fôlego. Ele parecia tão amigável que não parecia possível que estivesse falando sério, mas um olhar para o brilho daqueles olhos azuis me assegurou que ele não estava sendo jocoso. Tenho certeza, disse eu, de que a história de Oz deve ser muito interessante, mas, neste momento, estou mais interessado em descobrir por que eu deveria morrer por ter feito amizade com um homem de combate de Oz. Isso eu irei explicar, disse ele. Vai precisar de muitas explicações, Majestade, assegurei a ele. Ele não deu atenção àquilo, mas continuou. Os habitantes de Oz são, até onde sabemos, o único remanescente da outrora dominante raça de Barson, os Orovas. Há 1 milhão de anos, nossas naves navegavam pelos 5 grandes oceanos, que governávamos. A cidade de Oz não era apenas a capital de um grande império, era o centro de aprendizado e cultura da raça humana mais gloriosa que o mundo já conheceu. Nosso império se espalhava de polo a polo. Havia outras raças em Barson, mas eram poucas em número e insignificantes em importância. Nós as considerávamos criaturas inferiores. Os Orovas possuíam Barson, que estava dividido entre cerca de 20 poderosos Jedaks. Eles eram um povo feliz, próspero e satisfeito, e as várias nações raramente entravam em guerra entre si. Oz havia desfrutado de 1000 anos de paz. Eles haviam alcançado o auge supremo da civilização e da perfeição quando a primeira sombra de um destino iminente escureceu seu horizonte. Os mares começaram a recuar, a atmosfera se tornar mais tênue. O que a ciência muito previa estava acontecendo, o mundo estava morrendo. Poeiras. Nossas cidades seguiram as águas recuantes. Estreitos e baías, canais e lagos secaram. Portos prósperos tornaram-se cidades interiores desertas. Veio a fome. Hordas famintas guerrearam contra os mais afortunados. As crescentes hordas de homens verdes selvagens invadiram o que um dia fora terra fértil, predando sobre tudo. A atmosfera tornou-se tão tênue que era difícil respirar. Os cientistas estavam trabalhando em uma planta de atmosferização, mas antes que ela fosse concluída e estivesse em operação bem-sucedida, todos, exceto alguns habitantes de Barson, haviam morrido. Apenas os mais resistentes sobreviveram: os homens verdes, os homens vermelhos e alguns Orovas. Então a vida passou a ser apenas uma batalha pela sobrevivência dos mais aptos. Os homens verdes nos caçavam como nós havíamos caçado feras predadoras. Eles não nos davam descanso, não nos mostravam misericórdia. Nós éramos pouco, eles eram muito. Oz tornou-se nossa última cidade de refúgio,
e nossa única esperança de sobrevivência residia em impedir que o mundo exterior soubesse que existíamos. Portanto, Poeras, matamos todos os estranhos que chegavam aos e viam um Orovar, para que nenhum homem pudesse ir embora e trair nossa presença a nossos inimigos. Agora você entenderá que, por mais profundamente que devamos lamentar necessidade, é óbvio que não podemos deixá-lo viver. Posso entender, eu disse, que vocês possam sentir a necessidade de destruir um inimigo, mas não vejo razão para destruir um amigo. No entanto, isso cabe a vocês decidir. Já está decidido, meu amigo, disse o Gedak. Você deve morrer. Só um momento, ó Gedak, exclamou Pandanche. Antes de você proferir o julgamento final, considere esta alternativa. Se ele permanecer aqui em Os, não poderá levar notícias aos nossos inimigos. Nós lhe devemos uma dívida de gratidão. Permita, então, que ele viva, mas sempre dentro das muralhas da cidadela. Houve acenos de aprovação dos outros presentes, e eu percebi pelos olhos que se moviam rapidamente que Rohankin os havia notado. Ele pigarreou. Talvez seja algo que deva ser refletido, disse ele. Vou reservar meu julgamento até o amanhecer. Faço isso em grande parte por causa do meu amor por você, Pandanche, na medida em que, por ter sido devido às suas insistências que este homem está aqui, você deve sofrer qualquer destino que lhe seja determinado. Pandanche estava certamente surpreso, e não conseguiu esconder o fato, mas ele recebeu o golpe como um homem. Considerarei uma honra, disse ele, compartilhar qualquer destino que possa ser imposto a John Carter, senhor da guerra de Barson. Bendito, Pandanche, exclamou o Gedak. Minha admiração por você aumenta, assim como a amargura da minha tristeza ao contemplar a quase inevitável convicção de que amanhã você morrerá. Pandanche se curvou. Agradeço, Majestade, por sua profunda preocupação, disse ele. A lembrança disso irá glorificar minhas últimas horas. O Gedak voltou seus olhos para Lançonoen e os fixou nele por o que pareceu um minuto inteiro. Eu teria apostado 10 contra 1 que Rohankin estava prestes a causar a si mesmo mais uma tristeza imensurável ao condenar Lançonoen à morte. Acho que Lançonoen pensou o mesmo. Ele parecia preocupado. Lançonoen, disse Rohankin, você conduzirá esses dois aos poços e os deixará lá durante a noite. Certifique-se de que tenham boa comida e todo o conforto possível, pois são meus convidados de honra. Mas os poços, Majestade, exclamou Lançonoen, eles nunca foram usados na memória do homem. Eu nem sei se consigo encontrar a entrada deles. É verdade, disse Rohankin, pensativo. Mesmo que você os encontre, eles podem estar muito sujos e desconfortáveis. Talvez fosse mais gentil destruir John Carter e Pandanche imediatamente. Espere, Majestade, disse Pandanche, eu sei onde fica a entrada para as covas. Eu estive nelas. Elas podem ser facilmente tornadas muito confortáveis. Eu não cogitarei alterar seus planos ou causar imediatamente a você a profunda dor de lamentar a morte prematura de John Carter e de mim mesmo. Venha, Lançonoen, eu vou mostrar o caminho para as covas de Oz. Capítulo V. Foi uma sorte para mim que Pandanche fosse um falador rápido. Antes que Rohankin pudesse formular qualquer objeção, já estávamos fora da Câmara do Público e a caminho das forças de Os, e posso garantir que fiquei feliz por sair da vista daquele tirano gentil e atencioso. Não se podia prever quando algum novo impulso humanitário poderia levá-lo a ordenar que nossas cabeças fossem cortadas instantaneamente. A entrada para as forças de Os ficava em um pequeno edifício sem janelas, perto da parede traseira da cidadela. Era fechada por portões maciços que rangiam em dobradiças corroídas, enquanto dois dos guerreiros que nos acompanharam os empurravam para abrir. Está escuro lá dentro, disse Pandanche. Vamos quebrar nossos pescoços sem luz. Lançonoen, sendo um bom sujeito, enviou um de seus homens para pegar algumas tochas, e quando ele voltou, Pandanche e eu entramos na caverna sombria. Tínhamos dado apenas alguns passos em direção ao início de uma rampa esculpida na rocha que descia para a escuridão Estigia, quando Lançonoen gritou, espere, onde está a chave desses portões? O guardião das chaves de algum grande Gedak que viveu milhares de anos atrás pode ter sabido, respondeu Pandanche. Mas eu não sei. Mas como vou trancá-los lá dentro? Perguntou Lançonoen. O Gedak não disse para trancarmos vocês lá dentro, disse Pandanche. Ele disse para nos levar aos poços e nos deixar lá durante a noite. Eu me lembro distintamente de suas palavras. Lançonoen estava em uma encruzilhada, mas finalmente encontrou uma saída. Venha, disse ele,
Vou levá-lo de volta ao Jeddak e explicar que não há chaves, então dependerá dele. E você sabe o que ele fará, disse Pandanche. O que? Perguntou Lan Sonwen. Ele ordenará que sejamos destruídos imediatamente. Venha, Lan Sonwen. Não nos condene à morte imediata. Coloque uma guarda aqui nos portões, com ordens de nos matar se tentarmos escapar. Lan Sonwen considerou isso por um momento e finalmente assentiu com a cabeça em sinal de aprovação. Esse é um excelente plano, disse ele. E então destacou 2 guerreiros para vigiar, e providenciou a substituição deles. Depois disso nos desejou boa noite e partiu com seus guerreiros. Nunca vi pessoas tão corteses e atenciosas quanto os Orovas. Quase seria um prazer ter a garganta cortada por um deles. Ele seria tão educado quanto a isso. Eles são os opostos absolutos de seus inimigos hereditários, os homens verdes, pois estes não são dotados de cortesia, consideração ou bondade. São brutos frios, cruéis e abismais para quem o amor é desconhecido e cujo credo é o ódio. No entanto, as covas de Ors não eram um lugar agradável. A poeira de Eras repousava sobre a rampa pela qual descemos. No final, um corredor se estendia além dos limites da nossa lanterna. Era um corredor largo, com portas se abrindo de cada lado. Presume que fossem as masmorras onde antigos Jedaks confinavam seus inimigos. Perguntei ao Pandanche. Provavelmente, disse ele, embora nossos Jedaks nunca os tenham usado. Eles nunca tiveram inimigo. Perguntei. Certamente, mas sempre consideraram cruel aprisionar homens em buracos escuros como este. Então eles sempre os destruíram assim que eram suspeitos de serem inimigos. Então por que os poços estão aqui? Perguntei exigindo uma resposta. Eles foram construídos quando a cidade foi edificada, talvez há 1 milhão de anos, talvez mais. Aconteceu simplesmente que a cidadela foi construída ao redor da entrada. Olhei para uma das masmorras. Um esqueleto em decomposição jazia no chão, os ferros enferrujados que o prendiam à parede espalhados entre seus ossos. Na masmorra seguinte havia 3 esqueletos e 2 baús magnificamente esculpidos, com bordas de metal. Quando Pandanche levantou a tampa de um deles, mal consegui conter um suspiro de espanto e admiração. O baú estava cheio de pedras preciosas magníficas em talheres de beleza elaborada, exemplares de artes esquecidas. O trabalho artesanal de mestres que viveram 1 milhão de anos atrás. Acho que nada que eu já havia visto antes me impressionara tanto. E isso era deprimente, pois essas joias haviam sido usadas por mulheres encantadoras e homens corajosos que desapareceram em um esquecimento tão completo que nenhuma lembrança deles permanece. Meu devaneio foi interrompido pelo som de passos arrastados atrás de mim. Girei, e instintivamente, minha mão voou para onde o punho de uma espada deveria estar, mas não estava. À minha frente, pronto para saltar sobre mim, estava o maior urso que eu já tinha visto. Esses ratos marcianos são criaturas ferozes e desagradáveis. Eles têm muitas pernas e são sem pelos, sua pele assemelhando-se à de um camundongo recém-nascido em repulsa. Seus olhos são pequenos e próximos, quase escondidos em profundas aberturas carnudas. No entanto, suas características mais ferozes e repulsivas são suas mandíbulas, cuja estrutura óssea inteira se projeta vários centímetros além da carne, revelando 5 dentes afiados em forma de pá em cada mandíbula, sugerindo a aparência de um rosto em decomposição do qual grande parte da carne caiu. Normalmente, eles têm cerca do tamanho de um terrier heredale, mas a criatura que saltou sobre mim nas minas de Ors naquele dia era do tamanho de uma pequena puma e 10 vezes mais feroz. Quando a criatura saltou para minha garganta, eu lhe dei um golpe pesado na lateral da cabeça e a derrubei de lado, mas ela se levantou imediatamente e partiu para cima de mim vivamente. Então Pandanche entrou em cena. Eles não o tinham desarmado, e com sua espada curta, ele atacou o urso. Foi uma batalha e tanto. Aquele urso era a criatura mais feroz e determinada que eu já tinha visto, e deu a Pandanche a luta de sua vida. Ele havia arrancado 2 de suas 6 pernas, uma orelha e a maior parte de seus dentes antes que a ferocidade de seus ataques repetidos diminuísse sequer um pouco. Estava quase despedaçado, mas sempre forçava a luta. Eu só podia ficar parado observando, o que não é um papel em combate que eu goste de ter. No final, porém, acabou. O urso estava morto. E Pandanche olhou para mim e sorriu. Ele estava olhando ao redor procurando algo sobre o qual pudesse limpar o sangue de sua lâmina. Talvez haja algo neste outro baú, sugeri, e caminhando até ele, levantei a tampa. O baú tinha cerca de 7 pés de comprimento, 2,5 metros de largura e 2 de profundidade. Nele jazia o corpo de um homem. Seu arnês elaborado estava incrustado de joias. Ele usava um capacete completamente coberto de diamantes,
um dos poucos capacetes que eu já tinha visto em Marte. As bainhas de sua espada longa, sua espada curta e seu punhal estavam decoradas de maneira semelhante. Ele tinha sido um homem muito bonito, e ainda era um cadáver bonito. Estava tão perfeitamente preservado que, no que diz respeito à aparência, ele poderia ainda estar vivo, não fosse a fina camada de poeira sobre suas feições. Quando eu assoprei, ele parecia tão vivo quanto você ou eu. Vocês enterram seus mortos aqui? Perguntei a Pandanche. Mas ele balançou a cabeça. Não. Respondeu ele. Este cara pode estar aqui há 1 milhão de anos. Besteira! Exclamei. Ele teria secado e se desintegrado milhares de anos atrás. Não sei sobre isso, disse Pandanche. Havia muitas coisas que aqueles velhos sabiam e que hoje são artes perdidas. Embalsamamento. Eu sei, era uma delas. Existe a lenda de Liumo, o embalsamador mais famoso de todos os tempos. Conta-se que seu trabalho era tão perfeito que nem o próprio cadáver sabia que estava morto, e em várias ocasiões, eles se levantaram e saíram durante os serviços fúnebres. O fim de Liumo aconteceu quando a esposa de um grande Jedak não percebeu que estava morta e entrou direto na frente do Jedak e de sua nova esposa. No dia seguinte, Liumo perdeu a cabeça. É uma boa história, eu disse, rindo, mas espero que esse sujeito perceba que está morto, porque estou prestes a desarmá-lo. Pouco ele poderia ter imaginado há 1 milhão de anos que um dia iria rearmar o senhor da guerra de Barson. Pandanche me ajudou a levantar o cadáver e remover seu arnês, e nós dois ficamos bastante surpresos com a textura macia e flexível da carne e seu calor normal. Você acha que podemos estar enganados? Eu perguntei. Pode ser que ele não esteja morto. Pandanche deu de ombro. O conhecimento e as artes dos antigos estão além da compreensão do homem moderno, disse ele. Isso não ajuda nada, eu disse. Você acha que esse sujeito pode estar vivo? O rosto dele estava coberto de poeira, disse Pandanche. E ninguém tem estado nesses poços por milhares e milhares de anos. Se ele não está morto, deveria estar. Concordei plenamente e coloquei o magnífico arnês em mim sem mais demora. Saquei as espadas e a adaga e as examinei. Estavam tão brilhantes e perfeitas quanto no dia em que receberam seu primeiro polimento, e suas lâminas estavam afiadas. Mais uma vez, senti-me um homem completo, pois a espada é, de fato, parte de mim. Quando saímos para o corredor, vi uma luz ao longe. Desapareceu quase que instantaneamente. Você viu isso? Perguntei a Pandanche. Eu vi, disse ele, com a voz preocupada. Não deveria haver luz aqui, pois não há pessoas. Ficamos com os olhos atentos ao longo do corredor, esperando uma repetição da luz. Não havia nenhuma, exceto que, ao longe, ecoava por aquele corredor negro uma risada oca. Capítulo 6. Pandanche olhou para mim. O que? Ele perguntou. Poderia ter sido isso. Sou muito como uma risada para mim, respondi. Pandanche assentiu. Sim, concordou ele. Mas como pode haver uma risada onde não há ninguém para rir? Pandanche estava perplexo. Talvez os ursos de Ors tenham aprendido a rir, sugeri com um sorriso. Pandanche ignorou minha leviandade. Vimos uma luz e ouvimos uma risada, disse ele pensativo. O que isso te transmite? A mesma coisa que isso te transmite, disse eu, que alguém aqui embaixo nos poços de Ors ao nosso lado. Não vejo como isso possa ser possível, disse ele. Vamos investigar, sugeri. Avançamos com as espadas desembainhadas, pois não conhecemos a natureza nem o temperamento do dono daquela risada, e sempre existia a possibilidade de um urso pular de uma das masmorras e nos atacar. O corredor seguia em linha reta por alguma distância, e então começava a curvar-se. Havia muitos ramos e interseções, mas continuamos pelo que acreditávamos ser o corredor principal. Não vimos mais luzes, nem ouvimos mais risadas. Não havia som algum em todo aquele vasto labirinto de passagens, exceto o clangor contido do nosso metal, o ocasional arrastar de nossos pés calçados com sandálias e os suaves sussurros de nossos arreios de couro. É inútil procurar mais adiante, disse Pandanche. Por fim, podemos muito bem começar a voltar. Agora, eu não tinha a menor intenção de voltar para minha morte. Raciocinei que a luz e a risada indicavam a presença de homens nesses poços. Se os habitantes de Ors não sabiam nada sobre eles, então eles devem entrar nos poços a partir de fora da cidadela, indicando uma rota de escape aberta para mim. Portanto, eu não queria refazer nossos passos, então sugeri que descansássemos um pouco e discutíssemos nossos planos futuros. Podemos descansar, disse Pandanche.
Mas não há nada para discutir. Todos os nossos planos já foram feitos por Rohan Kim. Entramos em uma cela que não continha lembranças sombrias de tragédias passadas, e depois de prender uma de nossas tochas em um nicho na parede, sentamo-nos no chão de pedra dura. Talvez seus planos tenham sido feitos por Rohan Kim, eu disse, mas eu faço meus próprios planos. E eles são? Ele perguntou. Não vou voltar para ser assassinado. Vou encontrar uma maneira de sair dessas fossas. Pandanche balançou a cabeça lamentavelmente. Sinto muito, disse. Mas você vai voltar para enfrentar seu destino comigo. O que te faz pensar isso? Perguntei. Por que terei que levá-lo de volta? Você sabe bem que não posso deixar um estranho escapar de Oz. Isso significa que teremos que lutar até a morte. Pandanche, disse eu, e não desejo matar alguém ao lado de quem lutei e que aprendi a admirar. Sinto mesmo. John Carter, disse Pandanche. Não quero matá-lo, mas você deve entender minha posição. Se você não vier comigo voluntariamente, terei que matá-lo. Tentei convencê-lo a desistir de sua postura tola, mas ele estava irredutível. Eu tinha certeza de que Pandanche gostava de mim, e encolhia-me diante da ideia de matá-lo, como sabia que teria de fazer. Ele era um excelente espadachim, mas que chance teria contra o mestre espadachim de dois mundos? Sinto muito se isso soa como arrogância, pois abomino gabar-me, apenas disse o que é um fato. Sou, sem dúvida, o melhor espadachim que já existiu. Bem, eu disse, não precisamos nos matar imediatamente. Vamos aproveitar a companhia um do outro por mais algum tempo. Pandanche sorriu. Isso me convém perfeitamente, disse ele. Que tal um jogo de Jetan? Perguntei. Vai ajudar a passar o tempo de forma agradável. Como podemos jogar Jetan sem um tabuleiro ou as peças? Ele perguntou. Abri a bolsa de couro, como todos os macenos carregam, e retirei um pequeno tabuleiro de Jetan dobrável com todas as peças, um presente de Diatores, minha incomparável companheira. Pandanche ficou intrigado com ele, e é uma obra maravilhosamente bela. O maior artista de Hélio havia projetado as peças, que foram esculpidas sob sua orientação por dois dos nossos maiores escultores. Cada uma das peças, como guerreiro, Padvas, Dors, Pantans e chefes, foi esculpida à semelhança de conhecidos guerreiros macenos, e uma das princesas era uma miniatura belamente executada de Tara de Hélio, e a outra princesa, Lana de Gatou. Sinto um orgulho desmedido deste conjunto de Jeta, e como as peças são tão pequenas, sempre carrego uma pequena, mais potente, lente de aumento, não apenas para que eu possa apreciá-las, mas para que outros também possam. Ofereci-a agora a Pandanche, que examinou as peças minuciosamente. Extraordinário, disse ele. Nunca vi nada mais belo. Ele havia examinado uma das peças por muito mais tempo do que as outras, e agora segurava na mão como se relutasse em soltá-la. Que imaginação requintada deve ter tido o artista que criou esta peça, pois ele não poderia ter tido modelo para tamanha beleza deslumbrante, pois nada parecido existe em Barson. Cada uma dessas peças foi esculpida a partir de um modelo real, disse eu a ele. Talvez as outras, disse ele, mas esta não. Nenhuma mulher tão bela jamais existiu. Qual é ela? Perguntei, e ele me entregou. Esta, disse eu, é Lana de Gatou, filha de Taradiélio, que é minha filha. Ela realmente existe, e esta é uma semelhança excelente dela. Claro que não faz justiça a ela, já que não pode refletir sua vivacidade nem o charme de sua personalidade. Ele pegou a pequena figura de volta, e a segurou por um longo tempo sob o vidro. Então a colocou de volta na caixa. Vamos jogar? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Seria um sacrilégio, disse ele, brincar com a figura de uma deusa. Guardei as peças de volta na pequena caixa, que também era o tabuleiro, e a devolvi à minha bolsa. Pandanche ficou em silêncio. A luz da única tocha projetava nossas sombras profundas e escuras no chão. Estas tochas de Oz foram uma revelação para mim. Elas são muito engenhosas, cilíndricas, possuem um núcleo central que brilha intensamente com uma luz fria quando exposto ao ar. Ao virar uma tampa articulada e empurrar o núcleo central para cima com um botão de polegar, ele fica exposto ao ar e brilha intensamente. Quanto mais ele é empurrado para cima e mais exposto estiver, mais intensa será a luz. Pandanche me disse que foram inventadas há muito tempo, e que a iluminação resulta em tão pouca perda de matéria que são praticamente eternas. A arte que produzia o núcleo central se perdeu na antiguidade distante, e nenhum cientista desde então conseguiu analisar sua composição. Demorou muito tempo até que Pandanche falasse novamente. Então ele se levantou. Parecia cansado e triste. Venha, disse ele, vamos acabar com isso. E sacou sua espada. Por que deveríamos lutar? Perguntei. Somos amigos. Se eu for embora,
prometo minha honra de que não liderarei outros até os. Então, me deixe ir em paz. Eu não desejo te matar, ou, melhor ainda, você vem comigo. Há muito para ver no mundo fora de Orz e muitas aventuras a serem vividas. Não me tente, suplicou ele, pois eu quero ir. Pela primeira vez na minha vida eu quero deixar-os, mas não posso. Venha, John Carter. Em guarda, um de nós deve morrer, a menos que você volte comigo voluntariamente. Nesse caso, ambos morreremos. Lembrei-o, é muito tolo. Pandanche, em guarda. Foi sua única resposta. Não havia nada que eu pudesse fazer além de sacar a espada e me defender. Nunca desenhe com tão pouco prazer. Capítulo 7. Pandanche não partiria para o ataque, e oferecia muito pouco em termos de defesa. Eu poderia tê-lo atravessado a qualquer momento que quisesse desde o instante em que desembainhei minha espada. Quase imediatamente percebi que ele estava me oferecendo minha liberdade às custas de sua própria vida, mas eu não tomaria sua vida. Finalmente, afastei-me e abaixei a ponta da espada. Não sou um açougueiro, Pandanche, disse. Vamos, lute. Ele balançou a cabeça. Não posso matá-lo, disse simplesmente. Por quê? Perguntei. Porque sou um tolo, disse ele. O mesmo sangue corre em suas veias e nas dela. Eu não poderia derramar esse sangue. Eu não poderia trazer infelicidade para ela. O que quer dizer com isso? Exige. Do que você está falando? Estou falando de Lana de Gatol. Ele disse, a mulher mais bonita do mundo, a mulher que eu nunca verei, mas pela qual, com prazer, ofereço minha vida. Agora, os homens de luta marcianos são proverbiais por sua cavalaria extrema, mas isso estava indo muito além do que eu já tinha visto antes. Muito bem, eu disse, e como não tenho a intenção de matá-lo, não há motivo para continuar com este duelo bobo. Devolve minha espada à bainha. E Pandanche fez o mesmo. O que faremos? Ele perguntou. Não posso deixar você escapar, mas, por outro lado, não posso impedi-lo. Sou um traidor ao meu país, portanto, terei que me destruir. Eu tinha um plano. Acompanharia Pandanche quase até a entrada das fossas, e lá eu o dominaria, amarraria e enfaixaria. Então, eu faria minha fuga, ou pelo menos tentaria encontrar outra saída das fossas. Pandanche seria descoberto, e poderia enfrentar seu destino sem que o estigma de traição ficasse ligado ao seu nome. Você não precisa se matar, eu lhe disse. Eu o acompanharei até a entrada das fossas, mas aviso que, caso eu descubra uma oportunidade de escapar, eu o farei. Isso é justo bastante, ele disse. É muito generoso da sua parte. Você tornou possível que eu morra de maneira honrada e contente. Você deseja morrer? Eu perguntei. Certamente não. Ele me assegurou. Eu desejo viver. Se eu viver, talvez um dia eu encontre o caminho para Gatol. Por que não vem comigo? Então, eu exigi. Juntos, talvez possamos encontrar uma saída dos poços. Meu voo está a apenas uma curta distância da cidadela, e são apenas cerca de 4.000 adjors até Gatol. Ele balançou a cabeça. A tentação é grande, disse ele, mas até que eu tenha esgotado todos os recursos e falhado em retornar a Rohankin antes do meio-dia de amanhã, não posso fazer outra coisa senão tentar. Por que até o meio-dia de amanhã? Perguntei. É uma lei orovarana muito antiga, respondeu ele, que limita a duração de uma sentença de morte até o meio-dia do dia em que se é condenado a morrer. Rohankin decretou que devemos morrer amanhã. Se não morrermos, não estamos obrigados por honra a retornar a ele. Partimos um pouco desanimados em direção à porta pela qual esperavam que passássemos para o nosso destino fatal. Claro, eu não tinha a menor intenção de fazê-lo, mas estava desanimado por causa de Pandanche. Eu havia começado a gostar muito dele. Era um homem de grande honra e um lutador corajoso. Caminhamos e caminhamos, até que fiquei convencido de que, se tivéssemos seguido o corredor certo, já teríamos chegado à entrada há muito tempo. Sugeri isso a Pandanche, e ele concordou comigo. Então retomamos nossos passos e tentamos outro corredor. Continuamos assim até ficarmos quase exaustos, mas não conseguimos encontrar o corredor certo. Temo que estamos perdidos, disse Pandanche. Tenho quase certeza disso. Concordei com um sorriso. Se estivéssemos suficientemente perdidos, talvez não encontrássemos a entrada antes do próximo meio-dia. Nesse caso, Pandanche estaria livre para ir aonde quisesse, e eu tinha uma boa ideia de onde ele gostaria de ir. Agora, eu não sou casamenteiro, tampouco acredito em atrapalhar o encontro de um homem com uma moça. Acredito em deixar a natureza seguir seu curso. Se Pandanche achava que estava apaixonado por Lana de Gatol e desejava ir a Gatol e tentar conquistá-la,
Eu só teria desanimado a ideia se ele fosse um homem de origem baixa ou de caráter desonroso. Ele não era nenhum dos dois. A raça que ele pertencia é a mais antiga das raças cultivadas de Barson, e Pandanche havia provado ser um homem de honra. Eu não tinha razão para acreditar que o pedido dele teria algum sucesso. Lana de Gatol ainda era muito jovem, mas mesmo assim as espadas de algumas das maiores casas de Barson haviam sido colocadas aos seus pés. Como quase todas as mulheres marcianas de alta posição, ela tinha mente própria. Como tantas delas, poderia ser abductada por algum pretendente impetuoso, e ela o amaria ou enfiaria uma adaga entre suas costelas, mas nunca se uniria a um homem que não amasse. Eu estava mais preocupado com Pandanche do que com Lana de Gatol. Voltamos sobre nossos passos e tentamos outro corredor, mas ainda assim sem entrada. Deitamos e descansamos, então tentamos novamente. O resultado foi o mesmo. Deve estar quase amanhecendo, disse Pandanche. Está, eu disse, consultando meu cronômetro. É quase meio-dia. Claro que eu não usei o termo meio-dia, usei, em vez disso, o equivalente barsolmiano. 25 chás após o terceiro Zod, que corresponde ao meio-dia da Terra. Precisamos nos apressar, exclamou Pandanche. Uma risada oca soou atrás de nós, e virando-me rapidamente, vimos uma luz à distância. Ela desapareceu imediatamente. Por que deveríamos nos apressar? Perguntei. Fizemos o melhor que pudemos. O fato de não termos encontrado o caminho de volta à cidadela e à morte não é culpa nossa. Pandanche acenou com a cabeça. E não importa o quanto nos apressemos, há pouca probabilidade de que algum dia encontremos a entrada. Claro que isso era um pensamento desejoso, mas também era um pensamento bastante preciso. Nunca encontramos a entrada da cidadela. Esta é a segunda vez que ouvimos essa risada e vemos essa luz, disse Pandanche. Acho que deveríamos investigar. Talvez aquele que cria a luz e dá voz à risada possa nos guiar até a entrada. Não tenho objeção em investigar, disse eu, mas duvido que encontremos um amigo se encontrarmos o autor. É muito misterioso, disse Pandanche. Durante toda a minha vida acreditei, assim como todos os outros habitantes de Ors acreditarão, que os poços de Ors estavam desabitados. Há muito tempo, talvez há eras, alguns homens aventureiros entraram nos poços para investigá-los. Essas incursões ocorriam em intervalos, e nenhum dos que entraram nos poços jamais retornou. Presumia-se que eles se perderam e morreram de fome. Talvez eles também tenham ouvido a risada e visto as luzes. Talvez, eu disse. Capítulo 8. Pandanche e eu perdemos toda a noção de tempo, de tão longos que estivemos nas cavernas de Ors sem comida ou água. Não poderia ter passado de 2 dias, pois ainda tínhamos forças, e mais de 2 dias sem água esgotam a força do melhor dos homens. 2 vezes mais vimos a luz e ouvimos a risada. Aquela risada, ainda consigo ouvi-la. Tentei pensar que era humana. Não queria enlouquecer. Pandanche disse, vamos encontrá-la e beber seu sangue. Não. Pandanche, aconselhei. Somos homens, não bestas. Você tem razão, disse ele. Eu estava perdendo o controle. Vamos usar a cabeça. Eu disse. Ele sempre sabe onde estamos, porque sempre pode ver a luz da nossa tocha. Suponha que a apaguemos e avancemos silenciosamente. Se ele tiver curiosidade, irá investigar. Nós escutaremos atentamente, e ouviremos seus passos. Eu tinha tudo perfeitamente planejado, e Pandanche concordou que era um plano perfeito. Acho que ele ainda tinha em mente beber o sangue da criatura, quando a encontrássemos. Eu estava chegando a um ponto em que talvez eu mesmo tivesse tomado um gole. Deus, se você nunca sofreu de fome e sede, não julgue os outros com muita severidade. Apagamos a tocha. Cada um de nós tinha uma, mas não havia sentido em manter ambas acesas. A luz de uma poderia ser elevada a um brilho que cegaria. Avançamos silenciosamente na direção em que havíamos visto a luz pela última vez. Nossas espadas estavam desembainhadas. 3 vezes já fomos atacados pelos enormes ursos desses poços antigos de Ors, mas nessas ocasiões tínhamos a vantagem da luz da nossa tocha. Não pude deixar de imaginar como sairíamos se um deles nos atacasse agora. A escuridão era total, e não havia som. Nos agarramos às nossas armas para que não chocassem contra o metal. Erguemos os pés sandálicos e os colocamos suavemente no chão de pedra. Não houve aranhões. Não houve som. Mal respirávamos. De repente, uma luz apareceu diante de nós. Paramos, esperando, ouvindo. Eu vi uma figura. Talvez fosse humana. Talvez não. Toquei levemente Pandanche no braço, e avancei.
Ele veio comigo. Não fizemos nenhum som, absolutamente nenhum som. Acho que cada um de nós prendeu a respiração. A luz ficou mais intensa. Agora eu podia ver uma cabeça e um ombro se projetando de uma porta lateral do corredor. A coisa tinha pelo menos o contorno de um ser humano. Eu poderia imaginar que estava preocupada com nosso súbito desaparecimento. Estava se perguntando o que havia acontecido conosco. Recuou para dentro da porta onde estava, mas a luz persistiu. Podíamos vê-la brilhando do interior da cela ou sala para a qual a coisa havia se retirado. Nos aproximamos cautelosamente. Aqui poderia estar a resposta para nossa busca por água e comida. Se a coisa fosse humana, precisaria de ambos. E se os tivesse, nós também os teríamos. Silenciosamente nos aproximamos da porta de onde a luz jorrava para o corredor. Nossas espadas estavam desembainhadas. Eu estava na frente. Sentia que, se a coisa tivesse qualquer aviso da nossa aproximação, desapareceria. Isso não podia acontecer. Precisávamos vê-la. Precisávamos capturá-la. E precisávamos obrigá-la a nos dar água, comida e água. Cheguei à porta e, ao pisar na abertura, tive um vislumbre momentâneo de uma figura estranha. E então tudo se mergulhou na escuridão e uma risada oca reverberou através da negrura estígia das profundezas de Urs. Na minha mão direita eu segurava a espada longa daquele longínquo Orovaran, já morto, de cujo corpo eu havia retirado. Na minha mão esquerda eu segurava a incrível tocha dos Orzas. Quando a luz na câmara se apagou, pressionei o botão do polegar da minha tocha, e o apartamento à minha frente se encheu de luz. Vi uma grande câmara cheia de muitos baús. Havia um sofá simples, um banco, uma mesa, estantes cheias de livros, um antigo fogão marciano, um reservatório de água e a figura mais estranha de um homem que meus olhos já haviam contemplado. Corri até ele e apoiei minha espada contra seu coração, pois eu não queria que ele escapasse. Ele se encolheu e gritou, implorando pela sua vida. Queremos água, disse, água e comida. Dê-nos isso e não nos faça mal, e você estará a salvo. Sirvam-se, disse ele, a água e comida aqui, mas me digam quem são e como chegaram aqui, aos poços do antigo Urs. Os morto a incontáveis eras. Esperei por séculos que alguém viesse, e agora vocês vieram. Sejam bem-vindos. Seremos grandes amigos. Vocês ficarão aqui comigo para sempre, como todos os inúmeros outros ficaram. Terei companhia nos solitários poços de Urs. Então ele riu maniacamente. Era evidente que a criatura estava completamente louca. Ele não apenas parecia, como também agia como tal. Às vezes, sua fala era um balbucio inarticulado, muitas vezes era interrompida por risadas sem sentido e inoportunas, a risada oca que já havíamos ouvido antes. Sua aparência era extremamente repulsiva. Ele estava nu, exceto pelo arnês que sustentava uma espada e uma adaga, e a pele de seu corpo deformado era de um branco horrível à cor de um cadáver. Sua boca flácida ficou aberta, revelando algumas presas amarelas e tortas de presa. Seus olhos estavam arregalados e redondos, o branco aparecendo inteiramente ao redor das íris. Ele não tinha nariz, parecia ter sido corroído por doenças. Eu ficava de olho nele o tempo todo enquanto Pandanche bebe. Depois ele o observou enquanto eu saciava minha sede, e o tempo todo a criatura mantinha um fogo de conversas sem sentido. Ele pegava uma palavra como calot, por exemplo, e repetia repetindo várias vezes, como se estivesse conversando. Você poderia detectar uma frase interrogativa pela sua inflexão, assim como a declarativa, imperativa e exclamativa. Durante todo o tempo, ele continuava gesticulando como um orador do 4 de julho. Finalmente ele disse, você parece muito estúpido, mas eventualmente poderá compreender. E agora sobre comida você prefere seu úlcio cru, presumo, ou devo cozinhá-lo? Úlcio! Exclamou Pandanche. Você não quer dizer que come úlcio? Uma grande iguaria, disse a criatura. Não tem mais nada? Perguntou Pandanche. Sobrou um pouco de R.O. também, disse a coisa. Mas ele está ficando um pouco alto até mesmo para um epicurista como eu. Pandanche olhou para mim. Não estou com fome, eu disse. Vamos tentar sair daqui. Me virei para o velho. Qual corredor leva para fora da cidade? Perguntei. Você deve descansar, disse ele, então eu lhe mostrarei. Deite-se naquele sofá e descanse. Sempre ouvi dizer que é melhor agradar os loucos. E como eu estava pedindo um favor a essa criatura, parecia a coisa sensata a fazer. Além disso, tanto Pandanche quanto eu estávamos muito cansados, então nos deitamos no sofá e o velho puxou um banco e sentou-se ao nosso lado. Ele começou a falar em uma voz baixa e suave. Você está muito cansado, disse ele, repetidamente de forma monótona.
seus grandes olhos fixos primeiro em um de nós e depois no outro. Senti meus músculos relaxarem. Vi as pálpebras de Pandanche caírem. Em breve você estará dormindo, sussurrou o velho das fossas. Você vai dormir e dormir e dormir, talvez poeras, como fizeram esses outros. Você só acordará quando eu disser ou quando eu morrer, e eu nunca morrerei. Você roubou o arreio e as armas de Hor-Kailan. Ele olhou para mim enquanto falava. Hor-Kailan ficaria muito irritado se acordasse e descobrisse que você roubou suas armas. Mas Hor-Kailan não acordará. Ele está dormindo há tantas eras que até eu esqueci. Está no meu livro. Mas que diferença isso faz? Que diferença faz quem usa o arnês de Hor-Kailan? Ninguém jamais usará suas espadas de novo. E de qualquer forma, quando R.O. também se for, talvez eu use Hor-Kailan. Talvez eu use você. Quem sabe? Sua voz era como uma canção de ninar sonhadora. Senti-me afundando em um sono agradável. Olhei para Pandanche. Ele estava profundamente adormecido. E então o significado das palavras da coisa alcançou minha mente racional. Pela hipnose, estávamos sendo condenados a uma morte viva. Procurei sacudir a letargia de mim. Coloquei em ação o que restava do meu poder de vontade. Sempre minha mente foi mais forte do que a de qualquer marciano contra cuja mente a tenha confrontado. O horror da situação me deu força o pensamento de ficar aqui por eras incontáveis recolhendo o pó dos poços de Urs, ou de ser devorado por esse maníaco com dentes afiados. Coloquei cada grama da minha força de vontade em um esforço final e terrível para quebrar as amarras que me prendiam. Foi ainda mais devastador do que um esforço físico. Rompi em suor intenso. Sentia meu corpo inteiro tremendo da cabeça aos pés. Eu conseguiria. O velho, evidentemente, percebeu a batalha que eu travava pela liberdade, e redobrou seus esforços para me segurar. Sua voz e seus olhos me envolviam com quase força física. A coisa agora suava. Tão intensos eram seus esforços para dominar minha mente. Seria bem-sucedida. Capítulo 9. Eu estava vencendo. Eu sabia que estava vencendo, e a coisa deve ter sabido também, pois havia deslizando sua adaga da bainha ao lado. Se não podia me manter na aparência da morte, me manteria na morte real. Procurei me libertar dos últimos tentáculos enfraquecedores das forças mentais malignas da coisa antes que ela pudesse desferir o golpe fatal que significaria a morte para mim e o equivalente à morte para Pandanche. A mão com a adaga se levantou sobre mim. Aqueles olhos horríveis olharam para os meus, iluminados pelos fogos infernais da loucura, e então, naquele último instante, eu venci. Eu estava livre. Afastei a mão com a adaga de mim e saltei de pé, já com a boa espada longa de Hor-Kailan em minhas mãos. A coisa se encolheu e gritou. Gritou por socorro onde não havia ajuda. E então sacou sua espada. Eu não profanaria a arte fina da minha esgrima cruzando lâminas com algo assim. Lembrei da vanglória dele de que Pandanche e eu dormiríamos até que ele nos acordasse ou morresse. Isso sozinho já era suficiente para me determinar. Eu não seria duelista, mas carrasca e libertadora. Cortei uma vez, e a cabeça imunda rolou para o chão de pedra dos poços de Urs. Eu olhei para o Pandanche. Ele estava despertando. Ele se virou e se espreguiçou. Então ele se sentou e me olhou, questionando. Seus olhos vagaram para o torso e a cabeça caída no chão. O que aconteceu? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, foi interrompido por uma rajada de sons que vinha da câmara em que estávamos e de outras câmaras nas profundezas de Urs. Olhamos rapidamente ao nosso redor. Tampas estavam sendo levantadas em inúmeros baús, e gritos vinham de outros cujas tampas eram mantidas no lugar pelos baús em cima deles. Homens armados surgiam, guerreiros em armaduras magníficas. Mulheres, esfregando os olhos e olhando ao redor, atônitas. Do corredor, outros começaram a convergir para a câmara, guiados pela nossa luz. Qual é o significado disso? Exigiu um homem grande, magnificamente trajado. Quem me trouxe aqui? Quem é você? Ele olhou ao redor, evidentemente perplexo, como se estivesse procurando algum rosto familiar. Talvez eu possa esclarecer você, eu disse. Estamos nos poços de Urs. Estou aqui há apenas algumas horas, mas se essa coisa morta no chão disse a verdade, alguns de vocês devem estar aqui há séculos. Vocês foram mantidos pelo poder hipnótico dessa criatura louca. A morte dele os libertou. O homem olhou para a cabeça imóvel no chão. Luntao, exclamou. Ele me chamou, pediu que eu viesse vê-lo sobre um assunto importante. E você o matou. Você terá que me dar explicações amanhã. Agora preciso voltar aos meus convidados. Havia uma camada de poeira no rosto e corpo do homem. Por isso, soube que ele devia estar aqui há muito tempo. E, em pouco tempo,
minha suposição foi confirmada de maneira bastante dramática. Os homens e mulheres despertos estavam forçando sua saída dos caixotes nos quais haviam sido mantidos. Alguns dos que estavam nas camadas inferiores tinham dificuldade em desalojar os caixotes empilhados sobre eles. Havia um grande barulho e tumulto à medida que os caixotes vazios caíam no chão. Havia uma babel de conversas. Havia perplexidade e confusão. Um nobre empoeirado rastejou de um dos caixotes. Instantaneamente ele e o homem grande que acabará de falar se reconheceram. "O que há com você?" exigiu este último. "Você está todo coberto de poeira. Por que desceu? Venha! Preciso voltar para meus convidados." O outro balançou a cabeça em evidente perplexidade. "Seus convidados? Cantor!" exclamou ele. "Você esperava que seus convidados esperassem 20 anos pelo seu retorno." 20 anos? O que você quer dizer? Fui seu convidado há 20 anos. Você saiu no meio do banquete e nunca mais voltou. 20 anos? Você está louco! Exclamou o cantor. Ele olhou para mim e depois para a cabeça sorridente no chão. E começou a fraquejar. Eu podia ver isso. O outro homem tocava o próprio rosto, olhando para a poeira que havia retirado dele. "Você também está coberto de poeira", disse a Cantor. Cantor olhou para seu corpo, e arreios, então enxugou o rosto e olhou para seus dedos. 20 anos! Exclamou. E então olhou para a cabeça de Luntaor. "Criatura vil!" exclamou. "Eu fui seu amigo. E você fez isso comigo." Voltou-se então para mim. "Esqueça o que eu disse. Eu não compreendi. Quem quer que você seja, permita-me assegurar que minha espada está sempre à sua disposição." Curvei-me em reconhecimento. 20 anos! Repetiu Cantor, como se ainda não pudesse acreditar. "Meu grande navio! Ele deveria ter partido do porto de Ors no dia seguinte ao meu banquete, o maior navio que já foi construído. Agora está velho, talvez obsoleto. E eu nunca o vi. Diga-me, ele navegou bem. Ainda é um navio orgulhoso." "Eu aviso a par para Tocheus", disse o outro. Era de fato um navio orgulhoso, mas nunca voltou daquela primeira viagem, nem se ouviu qualquer notícia sobre ele. Deve ter se perdido com toda a tripulação. Cantor balançou a cabeça tristemente, e então se endireitou e ergueu os ombros. "Vou construir outro", disse ele. "Um navio ainda maior, para navegar o mais poderoso dos 5 mares de Barson." Agora comecei a entender o que havia suspeitado, mas não conseguia acreditar. Era absolutamente impressionante. Eu estava olhando e conversando com homens que viveram centenas de milhares de anos atrás, quando Torcheus e os outros 4 oceanos do antigo mar te cobriam o que hoje são os vastos desertos secos do fundo do Mar Morto, quando uma grande marinha mercante realizava o comércio da raça de pele clara e cabelos loiros, que supostamente estava extinta há incontáveis eras. Aproximei-me de Cantor e coloquei uma mão em seu ombro. Homens e mulheres que haviam sido libertados do feitiço malicioso de Luntaro se reuniram ao nosso redor, ouvindo. "Lamento desiludi-lo, Cantor", disse eu, "mas você não construirá nenhum navio, nem nenhum navio navegará novamente por Tocheus." "O que você quer dizer?" ele exigiu. "Quem vai impedir Cantor e Amon-Dúgeda de construir navios e navegá-los pelo Tocheus?" "Não existe Tocheus, meu amigo", eu disse. "Não existe Tocheus. Você está louco. Você esteve aqui nas profundezas de Ors por incontáveis eras", se explique. "E durante esse tempo os 5 grandes oceanos de Barson secaram. Não há oceanos, não há comércio. A raça a qual você pertencia está extinta." "Meu Deus, você está louco!" ele gritou. "Você sabe como sair dessas fossas?" Perguntei. "Sair para a cidade propriamente dita. Não subi pelo, eu ia dizer cidadela, mas me lembrei de que não havia cidadela quando essas pessoas foram atraídas para as fossas." "Quer dizer, não subir pelo meu palácio?" perguntou Cantor. "Sim", eu disse, "não subindo pelo seu palácio, mas indo em direção aos cais. Então posso lhe mostrar que não há mais um Tocheus." "Certamente eu sei o caminho", ele disse. "Essas câmaras não foram construídas de acordo com meus planos." "Então vamos", eu disse. Um homem estava parado olhando para a cabeça de Luntaor. "Se o que este homem diz é verdade", ele disse a Cantor, "Luntaor deve ter vivido há muitas eras. Como então ele poderia ter sobrevivido a todas essas eras? Como nós sobrevivemos?" "Vocês existiam em um estado de animação suspensa", eu disse. "Mas quanto a Luntaor, isso é um mistério." "Talvez não seja um mistério assim depois de tudo", respondeu o homem. "Eu conhecia bem Luntaor. Ele era um fraco e um covarde, com as reações psicológicas de um fraco e de um covarde. Ele odiava todos que eram corajosos e fortes, e esses ele desejava prejudicar. Seu único amigo era Liumo, o mais famoso embalsamador que o mundo já conheceu,
E quando Luntaro morreu, Liun embalsamou seu corpo. Evidentemente, ele fez um trabalho tão magnífico que o corpo de Luntaro nunca percebeu que Luntaro estava morto, e continuou funcionando como na vida. Isso explicaria o grande período de anos que essa coisa existiu, não um ser humano, não uma criatura viva, de forma alguma, apenas um cadáver cujo cérebro maligno ainda funcionava. Quando o homem terminou de falar, houve uma comoção na entrada da câmara. Um homem grande, quase nu, entrou correndo. Ele estava muito zangado. O que significa isso? Ele exigiu. O que estou fazendo aqui? O que todos vocês estão fazendo aqui? Quem roubou meu arreio e minhas armas? Foi então que eu reconheci Hor Kailan, cujo metal eu estava usando. Ele estava extremamente agitado, e eu não podia culpá-lo muito. Ele abriu caminho pelo meio da multidão, e no momento em que me viu, reconheceu seus pertences. Ladrão! Gritou ele. Me devolva meu arreio e minhas armas. Desculpe, eu disse, mas a menos que você me forneça outro, terei que ficar com estes. Cala-te! Ele praticamente gritou. Você percebe com quem está falando? Eu sou Hor Kailan, irmão do Jedak. Kantó olhou para ele com espanto. Você está morto há mais de 500 anos. Hor Kailan, exclamou. E seu irmão também. Meu irmão sucedeu o último Jedak no ano 27M382J4. Vocês todos estão mortos há séculos, disse Pandanche. Até aquele calendário é coisa do passado morto. Achei que Hor Kailan ia estourar um vaso sanguíneo naquele momento. Quem é você? Gritou ele. Eu os coloco sob prisão. Eu coloco todos vocês sob prisão. Oh, aguarda! Cantor tentou acalmá-lo. E pelo menos conseguiu que ele concordasse em nos acompanhar até os cais para resolver a questão da existência de Toshio, o que definitivamente provaria ou refutaria as infelizes verdades que eu havia sido forçado a explicar a eles. Enquanto começávamos, liderados por Cantor, notei a tampa de um baú se movendo levemente. Foi levantada pouco a pouco, e eu pude ver 2 olhos espiando através da fresta aberta pelo levantamento da tampa. Então, de repente, a voz de uma garota gritou: John Carter, príncipe de Hélio, que meu primeiro ancestral seja abençoado. Capítulo X. Se meu primeiro ancestral tivesse de repente se materializado diante dos meus olhos, eu não poderia ter ficado mais surpreso do que fiquei ao ouvir meu nome vindo do interior de um daqueles baús nos poços de Oz. Enquanto eu começava a investigar, a tampa do baú foi jogada de lado, e uma garota saiu na minha frente. Isso foi mais surpreendente do que meu primeiro ancestral teria sido, pois a garota era Lana de Gatol. Lana, eu gritei, o que você está fazendo aqui? Eu poderia te fazer a mesma pergunta, meu venerado progenitor. Ela respondeu, com aquela falta de respeito pela minha grande idade que sempre caracterizou aqueles mais próximos de mim por laços de sangue e afeto. Pandanche avançou com a boca aberta, e os olhos arregalados. Lana de Gatol. Ele sussurrou como quem pronuncia o nome de uma deusa. A sala cheia de anacronismos olhou mais ou menos apaticamente. Quem é essa pessoa? Perguntou Lana de Gatol. Meu amigo. Pandanche de Oz. Eu expliquei. Pandanche desabotou sua espada e a colocou aos pés dela. Um ato que é bastante difícil de explicar pelos padrões de conduta da Terra. Não é exatamente uma declaração de amor ou um pedido de casamento. É, de certa forma, algo ainda mais sagrado. Significa que, enquanto houver vida, aquela espada está à disposição daquele a cujos pés foi colocada. Um guerreiro pode pôr sua espada aos pés de um homem ou de uma mulher. Isso significa lealdade por toda a vida. Quando o objeto dessa lealdade é uma mulher, o homem pode ter outra coisa em mente. Tenho certeza de que Pandanche tinha. Seu amigo age com uma celeridade incrível, disse Lana de Gatol, mas ela se inclinou. Pegou a espada e a devolveu a Pandanche pelo cabo, o que significava que ela estava satisfeita, e aceitava sua oferta de fidelidade. Se ela tivesse simplesmente recusado, teria deixado a espada onde estava. Se tivesse desejado desprezar sua oferta, teria retornado a espada a ele pela ponta. Isso teria sido o insulto final e mortal. Fiquei feliz que Lana de Gatol tivesse devolvido a espada de Pandanche pelo cabo, já que eu até gostava de Pandanche. Fiquei particularmente contente que ela não a tivesse devolvido pela ponta, pois isso teria significado que eu, como o parente masculino mais próximo de Lana de Gatol disponível, teria que lutar contra Pandanche. E eu certamente não queria matá-lo. Bem, interrompeu Cantor, e isso tudo é muito interessante e comovente, mas não podemos adiar até de sermos aos cais.
Pandanche empinou-se e apoiou a mão na empunhadura da espada. Antecipei qualquer ação indevida da parte dele, sugerindo que Cantó estava totalmente certo e que nossos assuntos particulares poderiam esperar até que a questão do oceano, tão vital para todas essas outras pessoas, fosse resolvida. Pandanche concordou. Então recomeçamos nosso caminho para o cais da antiga Urs. Lana de Gatol caminhava ao meu lado. Agora você pode me contar, disse eu, como acabou nos poços de Urs. Faz muitos anos. Ela começou, desde que você esteve no reino de Okar, no norte congelado. Talo, o príncipe rebelde, que você colocou no trono de Okar, visitou ele uma vez imediatamente depois. Desde então, pelo que eu saiba, não houve nenhum contato entre Okar e o resto de Barson. O que tudo isso tem a ver com você estar nos poços de Urs? Eu perguntei. Espere, ela advertiu. Estou chegando a isso. A crença geral tem sido de que a região em torno do Polo Norte é apenas pouco habitada e por uma raça de homens amarelos de barbas pretas. Correto. Eu disse. Não está correto. Ela contradisse. Há uma nação de homens vermelhos ocupando uma área considerável, mas a alguma distância de Okar. Tenho a impressão de que, quando você esteve lá, os próprios ocarianos nunca tinham ouvido falar desse povo. Recentemente, chegou à corte de meu pai, Garra de Gatol, um estranho homem vermelho. Ele era como nós, mas diferente. Veio em um navio antigo, um que meu pai disse que devia ter centenas de anos, obsoleto em todos os aspectos. Era tripulado por 100 guerreiros, cuja armadura e metal eram desconhecidos para nós. Pareciam ferozes e belicosos, mas chegaram em paz e foram recebidos em paz. O líder deles, cujo nome era Inhabitol, era um fanfarrão pomposo. Ele era um ignorante rude, mas, como nosso convidado, recebeu todas as corteses atenções. Ele disse que era Jedak dos Jedaks do Norte. Meu pai disse que pensava que Talu detinha esse título. Ele detinha, respondeu Inhabitol, até eu conquistar seu país e torná-lo meu vassalo. Agora sou Jedak dos Jedaks do Norte. Meu país é frio e desolado fora de nossas cidades envidraçadas. Eu gostaria de ir para o sul, procurando outras terras onde meu povo possa se estabelecer e crescer. Meu pai disse a ele que todas as terras agricultáveis estavam ocupadas e pertenciam a outras nações que as mantinham há séculos. Inhabitol apenas deu de ombros de forma altiva. Quando eu encontrar o que desejo, disse ele, conquistarei seu povo. Eu, Inhabitol, tomo o que desejo dos povos inferiores de Barson. Pelo que ouvi, todos são fracos e efeminados, não resistentes e guerreiros como nós, Panás. Criamos homens de combate. Além disso, temos inúmeros mercenários. Eu poderia conquistar todo o Barson, se quisesse. Naturalmente, esse tipo de fala enojava meu pai, mas ele manteve a calma, pois Inhabitol era seu convidado. Suponho que Inhabitol pensava que meu pai o temia, seu tipo frequentemente acreditando que a educação é um sinal de fraqueza. Sei que ele disse uma vez ao meu pai: você tem sorte de Inhabitol ser seu amigo. Outras nações podem cair diante dos meus exércitos, mas a você será permitido manter seu trono. Talvez eu exija um pequeno tributo de você, mas estará seguro. Inhabitol o protegerá. Eu não sei como meu pai controlava seu temperamento. Eu estava furioso. Uma dúzia de vezes ofendi o sujeito, mas ele era um estúpido egocêntrico incapaz de perceber que estava sendo insultado. Então veio o último limite. Ele disse a Garra de Gatol que havia decidido me honrar. Eu, Blana de Gatol, tornando-me sua esposa. Ele já havia se gabado de que tinha 7. Isso, disse meu pai, é um assunto que não posso discutir com você. A filha de Garra de Gatol escolherá seu próprio esposo. Inhabitol riu. Inhabitol, disse ele, escolhe suas esposas se elas não têm nada a dizer sobre isso. Bem, eu já tinha aguentado tudo o que podia daquele sujeito, então decidi ir para Hélio e visitar você e Diatores. Meu pai decidiu que eu deveria ir em um pequeno avião tripulado por 25 de seus homens mais confiáveis, todos membros da minha guarda pessoal. Quando Inhabitol soube que eu estava partindo, disse que teria que ir também, que estava voltando para seu próprio país, mas que voltaria por minha causa. E espero que não tenhamos problemas com isso, disse ele, pois seria péssimo para Gatol se ela fizesse inimigo em Inhabitol, o Panar. Jedak dos Jedaks do Norte. Ele partiu no dia anterior ao meu próprio início de viagem, e eu não mudei meus planos por causa de sua partida. Na verdade, eu já vinha planejando esta visita há algum tempo. Meu navio havia percorrido pouco mais de 100 anos na viagem em direção a Hélio, quando vimos uma nave surgir da borda de uma floresta de sorapos à nossa frente. Ela veio lentamente na nossa direção, e logo reconheci suas linhas antigas. Era a nave de Inhabitol, o Panar, chamado Jedak dos Jedaks do Norte.
Quando estávamos próximos o suficiente, ela nos saudou, e seu capitão nos disse que algo havia dado errado com sua bússola e eles estavam perdidos. Ele pediu para se aproximar, para que pudesse examinar nossos mapas e se orientar. Ele esperava, disse, que pudéssemos consertar sua bússola para ele. Nas circunstâncias, não houve outra opção a não ser atender seu pedido, pois não se deixa um navio inoperante sem oferecer ajuda. Como eu não queria ver em Abtol, desce para minha cabine. Senti os dois navios se tocar quando o Dapanar se aproximou, e um instante depois ouvi gritos, maldições e os sons de batalha no convés superior. Corri pela escada, e a cena que encontrei diante dos meus olhos me encheu de raiva. Quase 100 guerreiros avançaram sobre nosso convés vinda da antiga embarcação de Inhabitol. Nunca vi maior brutalidade, nem mesmo entre os homens verdes. As bestas ignoravam a mais elementar ética da guerra civilizada, nos superando em número de 4 para 1. Não tínhamos chance, mas os homens de Gatol lutaram de maneira extremamente nobre, causando baixas sangrentas aos atacantes, de modo que Inhabitol deve ter perdido pelo menos 50 homens antes que o último da minha corajosa guarda fosse massacrado. Os Panar jogaram meus feridos ao mar junto com os mortos, sem sequer lhes conceder o golpe de misericórdia. De toda a minha tripulação, nenhum sobreviveu. Então Inhabitol entrou a bordo com ar de superioridade. Eu te disse, ele disse, que Inhabitol escolhe suas esposas. Teria sido melhor para você e para Gatol se tivesse acreditado em mim. Teria sido melhor para você, respondi, se nunca tivesse ouvido falar de Lana de Gatol. Pode ter certeza de que a morte dela será vingada. Não pretendo matá-lo. Ele disse, eu me matarei. Eu lhe disse, antes de me unir a um urso como você. Isso o irritou. E ele me golpeou. Um covarde, além de urso. Eu disse, ele não me bateu invamente, mas me ordenou que descesse. Na minha cabine, percebi que o navio estava invamente em movimento, e olhando pelo poto, vi que ele seguia para o norte-norte em direção à terra gelada dos Panars. Capítulo X. Na manhã seguinte, cedo, um guerreiro veio à minha cabana. Inhabitol ordena que você venha imediatamente à sala de controle, disse ele. O que ele quer de mim? Exigi. Seu navegador não entende este navio nem os instrumentos, explicou o sujeito. Ele faria algumas perguntas. Pensei rápido. Talvez eu pudesse frustrar os planos de Inhabitol se pudesse ter alguns minutos com os controles e os instrumentos, que eu conhecia tão bem quanto conhecemos o rosto de um ente querido. Então segui o guerreiro acima. Inhabitol estava na sala de controle com 3 de seus oficiais. Seu rosto estava com uma carranca negra quando entrei. Estamos fora da nossa rota, ele resmungou. E durante a noite perdemos contato com nossa própria nave. Você irá instruir meus oficiais sobre esses instrumentos ridículos que os confundiram. Com isso, ele saiu da sala de controle. Olhei em volta, na direção de todo o horizonte. A outra nave não estava em lugar algum. Meu plano se formou instantaneamente. Se a outra nave tivesse sido capaz de nos ver, ela não poderia ter tido sucesso. Eu sabia que, se essa nave em que eu era prisioneiro alguma vez chegasse a Panar, eu teria que tirar minha própria vida para escapar de um destino pior do que a morte. No solo eu também poderia encontrar a morte, mas teria uma chance melhor de escapar. O que há de errado? Perguntei a um dos oficiais. Tudo, ele respondeu. O que é isto? Um compasso direcional. Eu expliquei. Mas o que você fez com ele? Está destruído. Inhabitol não conseguia entender para que servia, o que o deixou muito irritado. Então ele começou a desmontá-lo para ver o que havia dentro. Ele fez um bom trabalho, eu disse, desmontando. Agora ele, ou outro de vocês, deveria montá-lo de novo. Não sabemos como, disse o rapaz. Você sabe? Claro que não. Então o que devemos fazer? Aqui está um compasso comum. Eu disse a ele. Voe para o norte com este, mas primeiro deixe-me ver que outros danos foram feitos. Fiz de examinar todos os outros instrumentos e controles, e enquanto fazia isso, abria as válvulas do tanque de flutuabilidade, e então as travava de modo que não pudessem ser fechadas. Está tudo bem agora, eu disse. Apenas continue para o norte seguindo esta bússola. Você não precisará da bússola de direção. Eu poderia ter acrescentado que, em pouco tempo, eles não precisariam de nenhuma bússola no que diz respeito a navegar esta nave. Então decidi ir para minha cabine. Eu sabia que algo aconteceria em breve, e de fato, aconteceu. Eu podia ver pela escotilha que estávamos perdendo altitude e descendo devagar cada vez mais, e imediatamente outro guerreiro veio à minha cabine e disse que eu era chamado na sala de controle vivamente. Mais uma vez, Inhabitol estava lá. Estamos afundando,
Disse-lhe um fato que era óbvio demais para precisar ser mencionado. Percebi isso há algum tempo. Respondi. Então, faça algo a respeito. Ele resmungou. Você sabe tudo sobre esta nave. Eu pensaria que um homem que pensa em conquistar toda Barson deveria ser capaz de pilotar um navio sem a ajuda de uma mulher. Eu disse. Ele corou com isso. E então sacou a espada. Você vai nos dizer o que está errado, rosnou ele, ou eu vou te abrir da coroa até a barriga. Sempre o cavalheiro cavalheiresco, zombou, mas, mesmo sem sua ameaça, eu vou te dizer o que está errado. Então, o que é? Ele exigiu. Ao mexer nesses controles, ou você ou algum bruto igualmente estúpido abriu as válvulas do tanque de flutuabilidade. Tudo o que você precisa fazer é fechá-las. Não vamos afundar mais nesse momento, mas também nunca vamos subir mais. Espero que não haja montanhas ou colinas muito altas entre aqui e Paná. Onde estão as válvulas? Ele perguntou. Eu mostrei para ele. Eles tentaram fechá-los, mas eu tinha feito um trabalho tão bom de travá-los que não conseguiram. E continuamos descendo em direção à vegetação ocre de um fundo de mar morto. Inhabitol estava em pânico. Seus oficiais também. Ali estavam eles, milhares de anos de distância de casa, 25 homens que haviam passado a maior parte de suas vidas nas cidades envidraçadas e estufadas das terras do Polo Norte, com pouco ou nenhum conhecimento do mundo exterior ou de que tipo de homens, bestas ou outras ameaças poderiam barrar o caminho de volta para casa. Eu mal conseguia me conter de rir. À medida que íamos perdendo altitude, vi as torres de uma cidade à distância, ao norte de nós. Inhabitol também as viu. Uma cidade, disse ele. Somos afortunados. Lá podemos encontrar mecânicos para reparar nossa nave. Sim, pensei, se você tivesse vindo 1 milhão de anos atrás, teria encontrado mecânico. Eles não saberiam nada sobre consertar um avião, pois aviões ainda não haviam sido inventados, mas poderiam ter construído para você um navio resistente no qual você poderia ter navegado pelos 5 mares da antiga Barson. Mas não disse nada. Eu deixaria Inhabitol descobrir por si mesmo. Nunca estive em Orza, mas sabia que aquelas torres surgindo à distância só poderiam indicar aquela cidade há muito morta, e desejava o prazer de testemunhar a decepção de Inhabitol depois que ele tivesse feito a longa e inútil jornada. Você é um pequeno traquina vingativo, eu disse. Receio que sim, admitiu Lanadigatol, mas, neste caso, você pode me culpar. Tive que admitir que não conseguia. Continue, insiste. Conte-me o que aconteceu em seguida. Será que nunca chegaremos ao fim desses poços abomináveis? Exclamou Cantor. Você deveria saber, disse Pandanche. Você disse que eles foram construídos de acordo com seus planos. Você é insolente, retrucou Cantor. Você será punido. Você está morto há 1 milhão de anos, disse Pandanche. Você deveria se deitar. Cantor colocou a mão na empunhadura de sua espada longa. Ele estava muito zangado, e eu não podia culpá-lo. Mas não era hora de se entregar ao prazer de um duelo. Parem, eu disse. Temos coisas mais importantes em que pensar agora do que desavenças pessoais. Pandanche está errado. Ele vai se desculpar. Pandanche olhou para mim surpreso e desaprovando, mas empurrou sua espada de volta para a bainha. O que John Carter, príncipe de Hélio, senhor da guerra de Barson, me ordena fazer, eu faço, disse ele. A Cantor eu ofereço minhas desculpas. Bem, Cantor aceitou graciosamente, e eu incentivei Lanadigatol a continuar com sua história. A nave aterrissou suavemente no chão sem sofrer mais danos. Ela continuou. Inhabitol estava indeciso no começo sobre levar todos os seus homens para a cidade ou deixar alguns para guardar a nave. Finalmente, ele concluiu que poderia ser melhor que todos permanecessem juntos caso enfrentassem uma recepção hostil nas portas da cidade. Você teria pensado, pela maneira como ele falava, que 25 panars poderiam conquistar qualquer cidade em Barson. Eu esperarei por você aqui, eu disse. Não há razão para que eu acompanhe até a cidade. E quando eu voltasse, você teria ido embora. Ele disse. Você é uma garota astuta, mas eu sou um pouquinho mais astuto. Você vai vir conosco. Então tive que caminhar todo o caminho até os com eles, e foi uma caminhada longa e cansativa. Quando nos aproximávamos da cidade, Inhabitol comentou que era surpreendente não vermos sinais de vida, nenhuma fumaça, nenhum movimento ao longo da avenida que podíamos ver paralela à planície que a cidade enfrentava, a planície que um dia foi um imenso oceano. Só quando entramos na cidade, é que ele percebeu que ela estava morta e deserta, mas não completamente deserta,
como logo iríamos descobrir. Tínhamos avançado apenas uma curta distância pela avenida principal quando uma dúzia de guerreiros Vedes surgiram de um prédio e atacaram os Panars. Poderia ter sido uma boa batalha, John Carter, se você e 2 dos guerreiros da sua guarda tivessem sido colocados contra os homens Vedes, mas esses Panars não são guerreiros a menos que as chances estejam completamente a seu favor. É claro que eles eram mais numerosos que os homens Vedes, mas o grande tamanho e força e a ferocidade selvagem destes últimos lhes davam vantagem sobre inimigos tão fracos. Eu vi muito pouco da luta. Os combatentes não me deram atenção, estavam totalmente concentrados um no outro, e ao ver a cabeça de uma rampa próxima, me escorreguei para ela. A última cena que vi do confronto mostrava em Abdul correndo a toda velocidade de volta para a planície, com seus homens seguindo atrás e os homens Vedes trazendo a retaguarda. Para a sublimação da velocidade, dou todas as honras aos Panars. Eles podem não saber lutar, mas sabem correr. Capítulo 12. Sabendo que os homens Vedes voltariam por suas ameaças e que eu, portanto, deveria me esconder, desce a rampa. Lana continuou. Ela levava aos fossos sob a cidade. Minha intenção era ir apenas o suficiente para evitar ser descoberta de cima e ter uma vantagem caso os homens Vedes descessem a rampa à minha procura, pois sabia que eles poderiam não desistiriam facilmente de uma oportunidade de capturar uma mulher ruiva para a tortura ou escravidão. Eu tinha descido até o final da rampa e percorrido uma curta distância por um corredor, quando vi uma luz fraca ao longe. Achei que valia a pena investigar, pois não queria ser surpreendido por trás e, talvez, ficar entre 2 inimigos. Então segui pelo corredor na direção da luz, que logo percebi estar recuando. No entanto, continuei a segui-la, até que finalmente ela parou em uma sala cheia de baús. Olhando para dentro, vi uma criatura de aparência horrível. Lontao, eu disse, a criatura que eu matei. Sim, disse Lana. Eu o observei por um momento, sem saber o que fazer. Uma tocha acesa iluminava a câmara. Ele carregava outra na mão esquerda. Logo ele ficou alerta. Parecia estar ouvindo atentamente, então saiu rastejando da sala. Deve ter sido quando ele ouviu Pandanche e eu pela primeira vez sugeri. Presumo que sim, disse Lana de Gatol. De qualquer forma, fiquei sozinha na sala. Se eu retornasse pelo caminho que tinha vindo, poderia topar com os braços de um homem verde. Se seguisse a horrível criatura que acabará de ver, sem dúvida estaria em uma situação igualmente ruim. Se ao menos eu tivesse um lugar para me esconder até que fosse seguro sair das masmorras do jeito que entrei. Os baús pareciam convidativos. Um deles seria um excelente esconderijo. Foi simplesmente por acaso que o primeiro que abri estava vazio. Eu me enrolei dentro dele e fechei a tampa acima de mim. O resto você já sabe. E agora você está saindo das masmorras, disse eu, enquanto começávamos a subir uma rampa no topo da qual eu podia ver a luz do dia. Em alguns instantes, disse Cantor, estaremos contemplando as amplas águas de Tuochios. Balancei a cabeça. Não fique muito desapontado, disse eu. Você e seu amigo estão unidos para me pregar uma peça, exigiu Cantor. Apenas ontem eu vi os navios da frota ancorados no cais. Você acha que sou um tolo para me dizer que não há mais oceano onde ontem havia, onde tem existido desde a criação de Barson? Oceanos não desaparecem da noite para o dia, meu amigo. Houve um murmúrio de aprovação daqueles da distinta companhia de nobres e suas mulheres que estavam ao alcance do ouvido. Eles relutavam em acreditar no que não desejavam acreditar e que, percebi, devia ter parecido um insulto à sua inteligência. Coloque-se no lugar deles. Talvez você viva em São Francisco. Você vai para a cama uma noite. Quando acorda, um completo estranho lhe diz que o Oceano Pacífico secou e que você pode caminhar até Honolulu, Guam ou as Filipinas. Tenho quase certeza de que você não acreditaria nele. Quando subimos pela larga avenida que levava à antiga orla marítima de Oz, aquele grupo de homens e mulheres maravilhosamente vestidos olhava em volta, atônito, com espanto diante das ruínas desmoronadas de sua outrora orgulhosa cidade. Onde estão as pessoas? Exigiu um. Porque a avenida dos Jedaks está deserta. E o palácio do Jedak? Exclamou outro. Não há guardas. Não há ninguém. Arfou uma mulher. Ninguém comentou, enquanto avançavam ansiosamente em direção ao cais. Antes de chegarem lá, já estavam esforçando os olhos pelo deserto estéril do fundo do Mar Morto, onde antes rolavam as águas de Tocho. Em silêncio, continuaram até a avenida dos cais. Simplesmente não conseguiam acreditar no que viam com seus próprios olhos. Não consigo me lembrar de alguma vez ter sentido mais pena de algum dos meus semelhantes do que senti naquele momento por aquelas pobres pessoas. Não existe mais,
disse Cantó em um sussurro quase inaudível. Uma mulher soluçou. Um guerreiro sacou sua adaga e cravou-a em seu próprio coração. E todo o nosso povo se foi, disse Cantó. Nosso próprio mundo se foi. Eles ficaram ali olhando para aquele deserto desolado. Atrás deles, uma cidade morta que, em seu último ontem, havia fervilhado de vida, juventude e energia. E então algo estranho aconteceu. Diante dos meus olhos, Cantor começou a encolher e se desintegrar. Ele literalmente se desintegrou. Ele e o couro de seu arreio. Suas armas caíram no chão com estrondo e ficaram ali em um pequeno monte de pó que havia sido Cantor, o irmão de Ungeda. Lana de Gatol se aproximou de mim e agarrou meu braço. É horrível. Ela sussurrou. Olhe, olhe para os outros. Olhei ao redor. Individualmente, em grupos de 2 ou 3, os homens e mulheres da antiga os estavam retornando ao pó de onde haviam surgido. Terra a terra, cinzas as cinzas, pó ao pó, por todas as eras em que permaneceram nas cavernas de Urs, disse Pandanche. Essa desintegração vinha acontecendo lentamente. Apenas os poderes obscenos de Luntaru lhes davam um semblante de vida. Com isso removido, a dissolução final chegou rapidamente. Essa deve ser a explicação, eu disse. É bom que seja assim, pois essas pessoas nunca poderiam ter encontrado a felicidade no Barson de hoje, um mundo moribundo, tão diferente do glorioso mundo de Barson no auge de sua esplendor, com seus 5 oceanos, suas grandes cidades, seus povos felizes e prósperos que, se a história diz a verdade, finalmente haviam derrubado todos os senhores da guerra e fomentadores de guerras e estabelecido a paz de polo a polo. Não disse Lana de Gatol, eles nunca poderiam ter sido felizes de novo. Você reparou como eram pessoas bonitas, e a cor da pele deles era a mesma que a sua, John Carter. Se não fosse pelos cabelos loiros, poderiam ter sido da sua própria terra. Há muitas pessoas loiras na terra, eu disse a ela. Talvez, depois que todas as raças da terra se misturarem por muitas gerações, possamos desenvolver uma raça de homens ruivos, como aconteceu em Barson. Quem sabe? Pandanche estava parado, olhando admiradamente para Lana de Gatol. Ele era tão óbvio que era quase doloroso, e eu podia ver que isso irritava Lana, mesmo ao mesmo tempo que agradava. Venha, eu disse, não há nada a ganhar ficando aqui. Meu avião está em um pátio próximo. Ele leva 3 pessoas. Você virá comigo. Pandanche, posso lhe assegurar uma recepção em Hélio e um posto de certa natureza no exército do Jedak. Pandanche balançou a cabeça. Eu devo voltar para a cidadela, disse ele. Para Rohankin e a morte, eu o lembrei. Sim, para Rohankin e a morte, disse ele. Não seja tolo, Pandanche, eu disse. Você se portou de maneira honrosa. Você não pode me matar, e eu sei que você não mataria Lana de Gatol. Nós iremos embora, levando conosco o segredo do povo esquecido de Urs. Não importa o que você faça, mas você deve saber que nenhum de nós usaria nosso conhecimento para causar mal ao seu povo. Então por que voltar para uma morte inútil? Venha conosco. Ele olhou diretamente nos olhos de Lana de Gatol. É seu desejo que eu vá com você? Ele perguntou. Se a alternativa significa sua morte, ela respondeu. Então é meu desejo que você venha conosco. Um sorriso irônico contornou os lábios de Pandanche, mas evidentemente ele viu um raio de esperança em sua resposta evasiva, pois disse a mim, agradeço a você, John Carter. Eu irei com vocês. Minha espada é sua, sempre. Capítulo 13. Não tive dificuldade em localizar o pátio onde havia pousado e deixado meu voador. Ao nos aproximarmos, vi vários homens mortos deitados na avenida. Eles estavam espalhados nas posturas grotescas da morte e da vida. Alguns estavam abertos do topo ao estômago. Obra de homens verdes, eu disse. Esses eram os homens de Inhabitol, disse Lana de Gatol. Contamos 17 cadáveres antes de chegar à entrada do pátio. Quando olhei para dentro, parei. Horrorizada, meu panfleto não estava lá, mas mais 5 panas mortos jaziam próximos ao local onde ele estava. Acabou, eu disse. Inhabitol, disse Lana de Gatol. O covarde abandonou seus homens e fugiu em seu voador. Apenas 2 de seus guerreiros conseguiram acompanhá-lo. Talvez ele tivesse sido um tolo se tivesse ficado, eu disse. Ele só teria encontrado a mesma morte que eles encontraram. Nessas circunstâncias, John Carter teria sido um tolo. Então, ela retrucou. Talvez eu faria, pois a verdade é que eu gosto de lutar. Suponho que isso esteja todo errado,
mas não posso evitar. Lutar tem sido minha profissão durante toda a vida que consigo recordar. Lutei durante toda a Guerra Civil no Exército Confederado. Lutei em outras guerras antes disso. Não vou entediá-lo com minha autobiografia. Basta dizer que sempre estive lutando. Não sei quantos anos tenho. Não me lembro da infância. Sempre pareci ter cerca de 30 anos. Ainda pareço. Não sei de onde vim, nem se nasci de mulher como os outros homens. Pelo que sei, simplesmente sempre estive aqui. Talvez eu seja a materialização de algum guerreiro morto há muito tempo de outra época. Quem sabe? Isso pode explicar minha habilidade de atravessar o frio e escuro vazio do espaço que separa a Terra de Marte. Eu não sei. Pandanche quebrou o encanto da minha reflexão. E agora? Ele perguntou. Uma longa caminhada. Eu disse. São exatamente 4.000 ads daqui até Gatol, a cidade amistosa mais próxima. Isso equivaleria a cerca de 1.500 milhas, uma caminhada muito longa. E apenas este deserto de onde tirar sustento? Perguntou Pandanche. Haverá colinas. Eu disse a ele. Haverá pequenos e profundos ravinas onde a umidade permanece e crescem coisas que podemos comer, mas pode haver homens verdes. E certamente haverá bandos e outras feras predadoras. Você está com medo, Pandanche? Sim, ele disse. Mas apenas por Lana de Gatol. Ela é uma mulher, não é uma aventura para uma mulher. Talvez ela não conseguisse sobreviver. Lana de Gatol riu. Você não conhece as mulheres de Hélio, disse ela. E ainda menos uma em cujas veias corre o sangue de Diatores e John Carter. Talvez você vá aprender antes que chegamos a Gatol. Ela se curvou e arrancou o arnês e as armas de um panar morto de seu corpo e os colocou sobre si mesma. O ato foi mais eloquente que palavras. Agora somos 3 bons braços de espada, disse Pandanche com uma risada, mas sabíamos que ele não estava rindo de Lana de Gatol, e sim de admiração por ela. E assim partimos, nós 3. Naquela longa jornada rumo ao distante Gatol, Lana de Gatol e eu, de um mesmo sangue 2 mundos. E Pandanche de outro sangue ainda de um mundo extinto. Poderíamos ter parecido mal combinado, mas nenhuma 3 pessoas poderiam ter estado mais em harmonia entre si, ao menos no começo. Asterisco, asterisco, asterisco. Por 5 dias não vimos nenhum ser vivo. Subsistimos inteiramente do leite da planta Mantalia, que aparentemente cresce sem água, extraindo seu abundante suprimento de leite dos produtos do solo, da leve umidade no ar e dos raios do sol. Uma única planta dessa espécie fornece de 8 a 10 litros de leite por dia. Elas estão espalhadas pelos fundos do Mar Morto como se por uma providência benéfica, oferecendo tanto alimento quanto bebida para homens e animais. Meus companheiros ainda poderiam ter morrido de sede ou fome se eu não estivesse com eles, pois nenhum deles sabia que as plantas de aparência bastante comum que ocasionalmente encontrávamos carregavam em seus caules e ramos esse fluido que dá vida. Descansávamos no meio do dia e dormíamos durante a parte central das noites, revezando-nos na guarda, um dever que Lana de Gatol insistia em compartilhar conosco. Quando nos deitamos para descansar na 6ª noite, Lana ficou com a primeira vigília, e como eu tinha a segunda, preparei-me para dormir de imediato. Pandanche ficou acordado e conversou com Lana. Enquanto cochilava, ouvi-o dizer: posso chamá-la de minha princesa. Isso, em Barson, é equivalente a um pedido de casamento na Terra. Tentei tampar os ouvidos e dormir, mas não pude deixar de ouvir sua resposta. Você ainda não lutou por mim, ela disse, e nenhum homem pode presumir reclamar uma mulher de Hélio até que tenha provado sua coragem. Ainda não tive oportunidade de lutar por você, e ele disse. Então espere até ter, ela disse secamente, e agora, boa noite. Achei que ela foi um pouco ríspida com ele. Pandanche é um bom rapaz, e eu tinha certeza de que ele se sairia bem quando surgisse a oportunidade. Ela não precisava tratá-lo como se fosse lixo, mas, bem, as mulheres têm seus próprios modos. Normalmente, são modos desagradáveis, mas parecem ser os meios corretos de conquistar os homens. Então, suponho que devem estar certos. Pandanche deu alguns passos e se deitou do outro lado de Lana de Gatol. Sempre conseguimos mantê-la entre nós o tempo todo, para sua maior proteção. Fui despertado mais tarde por um grito e um rugido horrível. Saltei de pé para ver Lana de Gatol no chão com um enorme banto em cima dela, e naquele instante Pandanche saltou diretamente sobre as costas do poderoso carnívoro. Tudo aconteceu tão rapidamente que mal consigo visualizar tudo. Vi Pandanche puxando a grande fera em um esforço para retirá-la do corpo de Lana, e ao mesmo tempo ele estava cravando sua adaga em seu lado. O banto rugia horrivelmente enquanto tentava lutar contra Pandanche, e ao mesmo tempo manter seu apeto sobre Lana. Avancei rapidamente com minha espada curta,
mas era difícil encontrar uma abertura que não colocasse em perigo Lana ou Pandanche. Deve ter sido uma cena muito engraçada. Nós quatro estávamos lutando no chão, todos misturados, enquanto Banturgia e Pandanche xingava como um soldado, quando não estava tentando dizer a Lana de Gatol o quanto a amava. Mas finalmente encontrei uma abertura, e finquei minha espada curta no coração d'Uban. Com um grito final e um estremecimento convulsivo, a fera rolou e ficou imóvel. Quando tentei levantar Lana do chão, ela se ergueu de imediato. Pandanche! Ela gritou. Ele está bem. Ele se feriu. Claro que estou bem, disse Pandanche. Mas você, quão machucada você está? Eu não estou machucado de jeito nenhum. Você manteve a fera tão ocupada que ela não teve chance de me atacar. Graças aos meus ancestrais, exclamou Pandanche fervorosamente. De repente, ele se virou para ela. Agora, disse ele, eu lutei por você. Qual é a sua resposta? Lana de Gatol deu de ombros com seus ombros delicados. Você não lutou contra um homem, disse ela, apenas contra um pequeno Ban. Bem, eu nunca consegui entender as mulheres.